Ele estava esperando pelo ônibus há muito tempo e já estava se cansando. É quando uma mulher atrás dele, que estava sentada no ponto de ônibus, começa a falar no telefone. A moça estava se desculpando com seu chefe por ter demorado para responder a mensagem dele, pois seu celular estava no modo silencioso e ela não tinha ouvido. E Nanju estava observando a mulher e a cobiçando demais. Ele pensava que ela era extremamente sexy. O ônibus finalmente chega. A moça então continua falando no telefone que terminará o trabalho até meia-noite e enviará ele quando terminar. E o bobão de Nanju fica ali babando, apenas observando. Nanju se achava incapaz de conseguir conquistar uma garota como aquela, então ele simplesmente ficava olhando. Quando ele volta para sua realidade e olha para o chão, ele vê um tipo de pendrive. Ele pega esse pendrive e leva para sua casa. Ele fica ali observando o pendrive por alguns segundos. Ele estava se perguntando se era errado olhar o que tinha dentro do pendrive. Em sua cabeça, vários pensamentos se passavam, em dúvida se olhava o que tinha ou não no pendrive, ou se chamava a polícia para devolvê-lo. Para parecer certo, ele chega à conclusão de que deve olhar o pendrive para descobrir quem é o dono dele e talvez encontrasse um endereço ali. Ele conecta um pendrive em seu computador e ele vê uma pasta de um jogo. Logo, ele entra nesse jogo para ver o que tinha dentro. Quando ele entrou no jogo, ele ficou embasbacado com as garotas NPCs do jogo. Ele nem sequer sabia que tipo de jogo era esse, mas ele sabia que era de uma empresa famosa. E ele tinha sorte de estar ali, experimentando o jogo antes de todos. No caminho que ele seguia, aparece um monstro e ele se dá conta de que esse monstro tem uma aparência realmente muito estranha. Então ele resolve dar uma olhada em seu inventário para ver se tinha algo para que ele pudesse se defender desse monstro. Mas o que ele encontra é apenas um graveto e ele fica desesperado, se perguntando como que ele poderia matar monstros com um pedaço de graveto. Ele tenta atacar o monstro, mas quando ele ataca o monstro, ele espirra um tipo de gosma, uma gosma tóxica em Nanju. E ele não conseguia entender como foi que ele perdeu tanto HP com aquele ataque do monstro. E também, ele já estava se sentindo tonto. Quando ele estava quase para desmaiar, aparece uma mulher, empunhando uma espada, e aniquila o monstro, o salvando. Ele diz a ela que não sabe quem ela é, mas essa havia sido uma entrada triunfal, e então ele agradece a moça por ter salvo sua vida. Ela o chama de cavaleiro e o pergunta se está tudo bem com ele, se ele havia se ferido. Enquanto ele conversava com ela diz que sabia que ele chegaria hoje, por isso ela havia escolhido passar por aquele caminho para assim poder ajudá-lo. Logo, ela diz que ele não parece bem e pergunta se realmente está tudo bem com ele. Uma janela aparece para ele pedindo para que ele levante o coração de um NPC próximo, mas acima da cabeça da mulher tinha um coração dizendo que estava 0%. Como é que Nanju poderia aumentar isso? Então uma janela aparece que para poder levantar o coração de um NPC ele precisa fazer o contato físico, porém quando seu nível de vitalidade está baixo, ele tinha contatos físicos limitados. Ele fica sem graça e diz que está meio tonto porque não comeu nada durante o dia todo. Ele pede para tocar a mão dela por alguns instantes, e é claro que ele não precisava de permissão, já que aquilo era apenas um NPC e não uma pessoa de verdade. Ele então toca a mão dela, e seu HP começava a subir lentamente, mas a moça começa a ficar meio estranha, meio agitada. Ela diz a ele que as mãos dele estão fazendo ela se sentir muito bem, então ela pede para que ele continue tocando ela. Mais cedo, antes do garoto entrar no jogo, a mesma moça que havia perdido o pendrive, ela estava em seu apartamento desesperada. Ela estava procurando em tudo que é canto e se perguntando se tinha deixado dentro de sua bolsa, mas ela pensou que ela tinha o pendrive depois de sair do escritório, então obviamente não estava lá. Não demora até ela chegar à conclusão de que havia perdido o pendrive no caminho de sua casa. Ela ficou desesperada ao pensar em alguém vazando seu pendrive, mas ela esperava que essa pessoa não fizesse isso. Óbvio, né? Ela estava em choque só ao pensar o que o estúdio faria com ela ao descobrir que ela perdeu o pendrive com um jogo que poderia ser vazado. Um jogo completamente inédito. Ela se acalma e pensa que se alguém pegou o USB, provavelmente estaria jogando o jogo agora. E ela tinha um backup do jogo em sua casa, então se ela entrar como um NPC, ela pode ver como o rapaz está no jogo. Ela entra no jogo e começa no mesmo caminho onde todos os outros jogadores começam. De trás de uma árvore, ela observa Nanju de frente com o monstro. Aquele monstro bizarro. E depois de tudo que aconteceu, ela segura as mãos dele e coloca em seu corpo. E Nanju ficou boquiaberto com o que estava acontecendo e não sabia como reagir. Em sua casa, a moça não conseguia entender o porquê o personagem dela não seguia as ordens dela e também ela estava ficando atiçada. Logo ela se lembra que no escritório um rapaz dizia que havia um bug nos NPCs. O rapaz dizia que o jogo teria de ser adiado por conta desse bug, mas ela nem sabia o que esse bug fazia. Os NPCs, todos eles, ficavam muito safados. Ela ficou sem o que fazer porque o bug estava afetando o NPC dela, mas Nanju estava apaixonado pelo jogo e ele achava o jogo incrível. Então, depois de uma noite de amor, ele se perguntava por que o jogo ainda não tinha sido lançado. A moça ficou com muita raiva porque ela não tinha controle do seu NPC. Ela estava em choque e não conseguia entender como um simples bug no jogo também afetava ela na vida real. Para a sorte dela, ela tinha conseguido se recompor, provavelmente porque o Sr. Cavaleiro havia se desconectado. Ela tinha várias dúvidas, como por exemplo, que o bug perdeu o efeito.
Quando tudo começou, ela só lembra de sua visão ficar nublada e de não conseguir dizer mais o que queria. Ela tentava de todas as formas entender como isso acontecia e como isso afetava a realidade para poder conseguir consertar o jogo. Para poder resolver essa situação do bug e de ter perdido o pendrive, ela envia uma mensagem a seu gerente dizendo que não vai poder comparecer nos próximos 10 dias, por circunstâncias familiares. Mas é claro que nada disso importaria se o jogo fosse vazado. Assim ela estaria morta. Talvez a sua chance de ser perdoada pelo seu erro de ter perdido o pendrive era conseguir consertar e eliminar o vírus fatal que continha no jogo, que ninguém havia conseguido resolver antes. Mas enquanto ela entrava no jogo para resolver o problema que poderia afetar a sua vida toda, ela dá de cara com o login de Nanju. Quando ela entra no jogo, Nanju estava preparando cozidos e percebe que ela já havia acordado. Ele fala para ela que ele estava fazendo um ensopado com o monstro que eles haviam derrotado e que não tinha certeza se ela gostaria do gosto. Com um sorrisinho de quem não aprontou nada, ele pergunta a ela como é que ela está se sentindo. Ela o abraça e diz que está cheia de vida graças a ele. Diana estava testando o bug e, para sua felicidade, ela havia tocado o Sr. Cavaleiro. Definitivamente não tinha acontecido nada. Provavelmente o bug já havia se desgastado. Ela pede desculpas a Nanju e ele diz que está tudo bem, mas que suas roupas estavam sujas, então ele levou elas para lavar. O que tranquiliza um pouco Diana, e ela acredita que Nanju não vazaria o jogo, pois ele parecia ser bem mais simpático do que ela realmente achava. Ela precisava continuar jogando o jogo com ele para poder entender melhor sobre os bugs presentes no jogo, para que assim ela conseguisse resolver o problema e não perder o seu emprego. Ela então diz a ele que a partir de agora ela irá mantê-lo em segurança e ele fica envergonhado. O maior problema de todos era que para ganhar o jogo e zerar ele, você deveria conquistar o coração da rainha malvada do submundo. No dia seguinte, na casa de Nanju, ele fazia um telefonema. Nanju liga para seu chefe para pedir demissão. Ele usou uma desculpa de que estava com problemas familiares. Seu chefe até tentou contestar, mas nada adiantou. Na verdade, o motivo dele se demitir não era sua família. Era porque ele estava viciado nesse jogo. E para ele, esse jogo era muito mais importante do que dinheiro. Enquanto isso, Diana tinha certeza de que quando voltasse ao seu trabalho, ela seria humilhada e com toda certeza seria mandada embora. Ela estava ali em seu quarto, quando seu computador apita com uma notificação dizendo que Nanju havia logado no jogo. Dessa vez, ela estava decidida a conseguir consertar esse bug. Ela precisava manter o foco, caso contrário, ela seria controlada novamente pelo bug e perderia total controle da parada. Quando ela adentra no jogo, o Sr. Cavaleiro, ou Nanju, estava dormindo, então ela o acorda. Ele acorda totalmente assustado e ela pergunta a ele como é que ele está se sentindo. Sua barra de vitalidade no jogo agora estava completamente cheia, então ele estava muito bem. Na verdade, ele estava até melhor do que na vida real. Ele se lembrava da noite passada e como realmente o toque físico aumentava a vitalidade, mas ele estava ali apenas para encontrar o dono do jogo e devolver o pendrive. Confia. Diana diz a Nanju que ela possui um mapa e que irá o guiar até a próxima vila para que ele consiga prosseguir no jogo. Eles já estavam andando por muito tempo, então Nanju pergunta a Diana se eles estavam no caminho certo e ela responde que sim, que a vila estava próxima. O nome da vila, por sinal, era um nome muito estranho também. Ele repete o nome da vila para ter certeza de que era isso que ele realmente tinha ouvido, e ela confirma, mas ela também fica envergonhada com o nome. Enquanto eles discutiam sobre esse estranho nome da vila, um tipo de monstro se aproximava deles à espreita. O monstro simplesmente ataca Diana diretamente. Era um monte de tentáculos que simplesmente prende os braços e as pernas de Diana. E o Sr. Cavaleiro decide criar coragem e dessa vez ele é quem irá salvá-la. Ele tenta bater nos tentáculos com seu pedaço de graveto, mas isso não faz o menor efeito contra o monstro. Na verdade, sempre que Nanju atacava o monstro, ele ficava maior. E aliás, ele percebe que o monstro só estava atacando Diana. Aparentemente, esse tipo de monstro só atacava as mulheres, e Diana, no meio do caos, observa Nanju ali. Ela repara que ele realmente está muito dedicado e focado em conseguir ajudá-la. Nanju consegue empunhar a espada de Diana, mas quando ele empunha a espada, ele sentia como se seu corpo estivesse extremamente mais leve e mais ágil. Ele não perde tempo e corre no ódio atacar os tentáculos e corta vários deles. Nanju consegue libertá-la dos tentáculos e pergunta a ela se está tudo bem. Exausta, ela responde que está sim, mas que ela havia perdido toda a sua estamina. Mas Nanju não tinha mais poções, e eles não podiam ficar ali parados esperando Diana se recuperar. A espada de Diana então vira pó, por conta de sua estamina estar extremamente baixa, e Nanju havia usado ela com muita força. Nanju então decide carregá-la em suas costas para poderem prosseguir. Ele até poderia usar o contato físico para recarregar a estamina, mas isso demoraria muito e ao anoitecer poderia aparecer mais monstros e então eles não conseguiriam lutar, pois agora estavam sem armas. Eles finalmente chegam na vila e batem na porta de uma cabana para poderem entrar. Para a sorte deles, era um ferreiro. Na verdade, uma ferreira. Nanju pergunta a Diana se este era o ferreiro a quem ela se referia, e ela responde que sim, que realmente estão no lugar certo. Nanju pede permissão para poderem descansar por ali, pois foram atacados e estavam machucados, mas que com certeza iriam comprar algo para compensar. Ele diz também que pagarão por tudo, afinal, após ter derrotado aquele monstro, com toda certeza eles deviam ter algum ouro. O ferreiro aponta um arsenal de armas que também eram bem estranhas. E pergunta a Nanju se ele queria alguma daquelas armas, e ele diz que sim. Diana escolhe uma arma muito estranha
Mas de todas as armas ali, essa era a arma menos estranha. Mas essa arma era do ferreiro, mas mesmo assim, era mais normal. A ferreira diz que por Nanju ser jovem, ela irá vender por apenas 6 milhões de ouro. Para a infelicidade e complicação de sua missão, Nanju e Diana só tinham 80 mil. Mas Diana se dá conta de que os pontos de coração da ferreira são muito baixos. E na verdade, estavam em 0%. Ela chega à conclusão de que apesar da ferreira parecer normal, ela estava sendo tomada pelo bug bizarro. A ferreira pergunta ao cavaleiro se ele realmente vai querer a espada ou não. Ele responde que só tinha 80 mil, que não tinha mais ouro para comprar a espada. Ela diz que ali ela não faz desconto, mas como está tarde, não irá expulsar os dois ali. Mas já que Nanju não tinha dinheiro, ele poderia pagar de outra forma. Nanju fica envergonhada e pergunta se realmente isso que ele ouviu. Na verdade, ele não queria fazer isso, mas Diana viu ali uma oportunidade de aprender com esse bug. Então ela tem uma brilhante ideia. Para poder convencer Nanju, ela sai dizendo que está preocupada por não poder ter armas. Então ela irá ter que passar por tudo aquilo de novo, e com certeza, ela não queria ter que passar por isso de novo. Ela consegue convencer Nanju de ceder à ferreira, e Nanju diz que fará tudo o que ela quiser. A ferreira convida Diana também para participar, mas Diana responde que está tranquila. Ela diz que na verdade não estava se sentindo tão bem, mas Nanju diz a ela que já que ela não estava bem, o contato físico iria ajudar. E ela fica sem ter o que fazer, pois ela foi refutada, então ela cede. Após tudo acontecer, a ferreira dá a eles a espada e 2 granadas, e ela pergunta se isso é o suficiente. Ela pede mais um favor aos dois e diz que sua irmã está muito estranha. Por fim, pede a eles em uma forma de missão isso. Sua irmã havia ido até a biblioteca e nunca mais retornou, e desde então ela estava preocupada, pois sua irmã nunca tinha feito isso antes. E Diana ali, presenciando tudo isso, ficava estudando o bug e pensando se aquilo também fazia parte desse bug. Depois da noite passada, Diana tinha total certeza de como ela poderia consertar enfim o bug. Ela percebia que os NPCs recuperavam seus sentidos quando chegavam a uma determinada porcentagem de coração, e por conta do bug, ativava uma função bizarra quando estava muito baixo. Nanju então aceita a missão de trazer Mei, a irmã da ferreira. Afinal, a recompensa era muito boa. E Nanju também queria ver aonde isso ia dar, e se perguntava qual ia ser o próximo passo. Enquanto eles estavam caminhando até o seu objetivo, Diana pergunta ao cavaleiro, empunhando a espada, se estava tudo bem. Só que ela segurava essa espada de um jeito estranho. E não demora muito, até Nanju perceber que isso estava muito estranho. Ela falou que realmente era estranho segurar essa espada, e Nanju disse que para ele estava tudo bem, pois ela melhorava suas habilidades, então estava de boa. Durante o caminho, ele perguntava a ela quanto tempo será que demoraria até chegar na biblioteca, e ela responde que demoraria apenas um pouco mais. Então ela pega o mapa para dar uma olhada para que eles não se perdessem. Enquanto ela está ali olhando o mapa, Nanju fica pensando, será que Diana é um NPC guia do jogo? E pensando nisso, é como se Diana soubesse sobre tudo no jogo. Talvez fosse só paranoia dele, mas enquanto ele estava nessa paranoia, Diana diz a ele que estão perto do seu objetivo, que é logo acima da colina. Mas o nome dessa vila também é estranho, e os dois ficam envergonhados discutindo novamente sobre esse nome. Nanju percebe que quando ele falava com Diane, ele sentia como se ela fosse uma pessoa real e não um NPC. E isso não parecia ser só um simples programa de computador. Ela também tinha reações bem humanas, assim como ela também reagia a um jeito estranho ao toque físico no jogo. Ele realmente desconfiava que ela era uma pessoa real, pois Diana realmente estava disfarçada de NPC. Após mais um pouco de caminhada, Diana e Nanju se deparam com uma placa que continha algumas informações. Nessa placa tinha vários cartazes bizarros, e um deles era um cartaz de procurado da Demon Queen. E para Nanju estava tudo bem, pois aquilo não passava de um jogo. E na visão dele, aparece a informação de que para ganhar o jogo ele precisava conquistar o coração da Demon Queen, o que significava que ele teria de curar essa tal de Demon Queen. Então ele não perde tempo e pergunta a Diana o que é que ela sabe sobre essa pessoa. E Diana responde que não sabe muito sobre essa Demon Queen, mas tudo que ouviu falar dela é que ela é extremamente poderosa. E ela completa dizendo que nas profundezas das florestas, ninguém sabe onde exatamente, mas que se você for longe o suficiente você irá dar de cara com ela. Nanju refletia que havia sido uma informação muito óbvia, mas que Diana havia contado como se fosse uma coisa extremamente importante. Então, Diana pergunta a Nanju por que é que eles não perguntam a Mei quando finalmente a encontrarem. E mesmo que essa Mei não soubesse nada sobre Demon, era certeza que na biblioteca então eles encontrariam algum livro que falasse sobre essa tal Demon Queen. Nanju, cansadaço, pergunta a Diana se ainda falta muito. Ele resmungava em sua mente o porquê que nesse jogo não havia opção de teletransporte. Eles então avistam uma cabaninha e ela responde a ele que parece que finalmente chegaram. Eles batem na porta e perguntam se tem alguém em casa, porém não tiveram nenhuma resposta. E eles então tentam olhar pela janela para ver se encontram alguém, mas também não obtiveram nenhuma resposta. Nanju diz a Diana que é muito estranho, pois Tarim, a ferreira,
havia dito que ela não tinha retornado ainda. Ali, Diana vê que tinha bem mais coisas para consertar no jogo do que o simples bug que ela estava lutando para achar uma solução. Eles ouvem um barulho e Diana pergunta a Nanju se ele também tinha ouvido isso. E Nanju ficou morrendo de medo, perguntando se aquilo era um monstro. Então Diana diz que vai se ausentar e que retornará em um segundo. Mas quando Diana olha para o lado, ela vê Nanju e ele está fazendo algo que ela mal podia acreditar. Nanju estava prestes a desistir da quest quando Diana o chama. Ela avisa ele que a porta dos fundos da cabaninha está aberta, que eles poderiam entrar por ali. Logo, eles dão de cara com um enorme corredor escuro, iluminado apenas pela luz de algumas velas que estão ali. Eles ficam se perguntando se aquilo realmente era uma biblioteca. Diana diz que não é certeza, mas que provavelmente não teria monstros por ali. Ela então para por um mísero instante e Nanju já começa a ficar desesperado, perguntando a ela se havia visto algum monstro. Ela aponta uma porta que tem uma fresta extremamente iluminada, e ele pergunta o que será que é isso. Eles passam por essa porta, mas Mei, a irmã de Tarim, estava ali lendo alguns livros, e ela estava muito estranha, lendo uns livros mais estranhos ainda. Mas Nanju e Diana ficam extremamente assustados com o que ela estava fazendo, aquilo era realmente muito bizarro. Quando Tarim contou o que tinha acontecido com Mei, Diana duvidava, mas agora ela tinha certeza que o que estava afetando Mei era com certeza tudo culpa do bug, pois o medidor de coração dela estava em 0%, o que confirmava sua teoria. Eles estavam sem acreditar no que ela estava fazendo. Logo, eles decidem intervir, pois não podiam ficar perdendo muito tempo, então Mei pergunta a ele se ela pode os ajudar. Nanju diz que a irmã dela, Tarim, estava muito preocupada, pois ela não aparecia em casa há dias. Ela parecia bem, então Nanju e Diana pedem para que ela retorne para casa, pois sua irmã já estava começando a adoecer de preocupação. E logo, eles completam a quest. Eles aproveitam que estão ali e perguntam a Mei se ela sabe de algo sobre a Demon Queen. Ela responde que não sabe, mas que ali encontrarão um livro sobre ela. Eles agradecem, mas Mei diz que não tem muita coisa para procurar ali, e uma pessoa só já conseguiria dar conta disso, pois ela precisava da ajuda de Nanju com alguma coisa. Com isso, Mei desbloqueia os arquivos para que Diana possa procurar sobre a Demon Queen, enquanto Nanju ajudava Mei. Diana estava mergulhada em livros procurando sobre ela, mas ela pensava que era coisa demais para uma pessoa só procurar, e que não iria conseguir procurar sozinha. Logo, ela tem a brilhante ideia de ir pedir ajuda para o cavaleiro, mas quando ela levanta, ela vê um livro aberto que chama a atenção dela. Ela fica surpresa com o livro e fica ali folheando ele por alguns minutos. Após saírem da biblioteca, eles levam Mei de volta à casa de Tarim em segurança. Tarim agradece a eles e diz para Mei para que nunca mais faça isso novamente, mas Mei responde a ela que nem sequer se lembrava do que tinha feito. Nanju pergunta a Diana se ela havia encontrado alguma informação sobre a Demon Queen na biblioteca. Ela responde que até achou que tinha encontrado, mas não passava de um livro velho com algum tipo de escrita ancestral. Diana refletia que como os desenvolvedores desse jogo tinham uma incrível habilidade para fazer coisas esquisitas. Mei diz a ele que se estão procurando informações sobre a Demon Queen, ela diz que o que sabe não é muito, mas talvez consiga ajudar com alguma informação. Mas Diana diz que ela mesma tinha afirmado que não sabia de nada, e Mei responde que ela nem sequer lembra de ter falado isso a eles. Ela conta a eles que sabe de um lugar onde a Demon Queen frequenta. Então Mei pede para que eles deixem que ela se junte ao grupo deles, para que assim eles possam procurá-la juntos. Tarim ainda tenta contestar, dizendo que ela não consegue se cuidar sozinha, que ela parece até uma criança, mas Mei insiste. Nanju pensava que se ela soubesse onde a Queen estava, com certeza deveria ir com eles, e também trazer ela junto deles iria avançar a história do jogo. Nanju diz a Tarim para que ela não se preocupe, pois a Mei estaria em boas mãos. Tarim permite e Nanju pergunta a Diana se está tudo bem ela ir junto, e Diana responde que sim, que também ela pode saber bastante sobre monstros e isso seria de extrema ajuda. Eles estavam muito cansados, pois já estavam andando há um bom tempo, quando Nanju pede a Diana para que pare um pouco para olhar o caminho do mapa para poder conferir. Mas alguma coisa estava estranha. O mapa dizia que o caminho estava certo, porém na mata não havia mais caminho. Então Mei pede a Diana para que deixe que ela dê uma olhada no mapa para ver se ela consegue enxergar algo. Ela diz que tem quase certeza de que eles estavam indo para a direção completamente oposta. Nanju pede para que Diana espere que eles descansem um pouquinho antes de continuar na caminhada. E Diana pede desculpa a eles por ter feito com que eles andassem na direção errada por muito tempo. Mas do nada, Mei ouve um barulho estranho ali próximo deles. Ela pergunta se eles também estavam ouvindo e ele diz que não, e pergunta que tipo de som era. Ela responde que parecia um som de água. Eles pedem para que Mei não vá sozinha, pois é muito perigoso, e tentavam acompanhá-la, mas Mei estava andando rápido demais e eles ficavam para trás dela. E quando Mei finalmente chega na fonte do barulho, todos eles ficam extremamente surpresos. Eles não conseguiam acreditar no que estava ali, na frente deles. Eles dão de cara com uma fonte de águas termais. Nanju achou aquilo ali perfeito, já que todos estavam extremamente exaustos por conta da grande caminhada. As meninas estavam loucas para dar o mergulho. Também geral estava desgastadaço. Diana diz que eles devem descansar por apenas 1 hora, para que depois continuassem sua longa jornada. A essa altura do campeonato, Diana já estava acostumada com o game e não tinha mais tanta vergonha. Elas então tiram suas roupas e jogam ali perto da fonte para que pudessem mergulhar um pouco.
Mas Nanju percebe que Mei estava extremamente desconfortável e envergonhada, e ele se perguntava se isso era por conta do seu passado com ela, para que ela pudesse entrar na água de boa. Nanju resolve dar uma volta, para que assim ela ficasse confortável. Então ele diz a ela que irá dar uma olhada em volta, para ver se estaria tudo certo, e também se acharia alguma coisa para comer. Mei até entende a intenção de Nanju e pede para que ele tenha cuidado enquanto explora. Ele esperava de verdade que tivesse pelo menos um lago com no mínimo um peixe. Ele não conseguia entender e nem acreditar o porquê só tinha mato e árvores ao seu redor. Nem sequer um cogumelo, pô. Mas Nanju sente um cheiro estranho vindo da floresta e ele segue esse cheiro. E no meio da mata, algo deixa Nanju extremamente envergonhado e surpreso e sem nenhuma reação. Havia uma mulher, metade humana e metade coelho ali. Mas ele ainda estava sentindo o cheiro e ficava se perguntando de onde é que estava vindo esse cheiro. Até que ele se dá conta de que o cheiro vinha da mulher. Nanju ficou sem reação com o que a mulher estava fazendo. E ele ficou totalmente envergonhado. A mulher então percebe a presença dele ali e pergunta se ele é um lobo. Ela deixa Nanju meio que hipnotizado com aquele cheiro e negocia com ele. Ele ajudaria e ela entregaria a ele uma bebida parecida com leite. Nanju se sentia muito diferente perto dessa NPC, não era como quando estava perto de Diana, Tarim ou Mei. Ela entrega a garrafa a ele, e era leite, mas era como se ele estivesse bebendo algum tipo de licor. Mas aquela bebida fez com que Nanju se sentisse muito bem. Enquanto Nanju e a menina coelho conversavam sobre drones, Mei e Diana saem à procura de Nanju, pois ele já estava sumido há algum tempo. Elas encontram Nanju no meio do caminho e ficam surpresas. Nanju estava com uma cesta que continha algumas garrafas de morangos para que elas pudessem se alimentar. Ele chega contando a elas que encontrou vários morangos silvestres, e elas perguntam qual é a da garrafa que ele segurava em sua outra mão. A garota coelho havia agradecido a Nanju por ter ajudado ela a voltar a ter controle de si, e como retribuição ela entregou uma poção feita com leite que ela deu a Nanju, para usar em ocasiões de emergências. Mas para responder à pergunta de Diana, Nanju responde que ele conseguiu essa poção após derrotar um monstro. Como já estava escurecendo, eles decidem montar uma fogueira, mas para isso precisavam recolher alguns galhos. Enquanto isso, havia uma mulher andando pela floresta. Ela não conseguia entender o porquê que seu corpo estava agindo dessa forma. Seu estômago estava formigando e ela estava começando a perder os seus sentidos. Mas mesmo cambaleando, a garota continuava andando. Mas na floresta tinha alguns orcs bebendo em volta de uma fogueira, esperando o amanhecer para também continuarem sua jornada. Eles ouvem um barulho ao redor deles. Enquanto Mei, Diana e Nanju analisavam o mapa, parece que se eles subissem mais 3 colinas, eles encontrariam uma grande cidade portuária. Eles iriam chegar na cidade portuária mais cedo do que planejavam. Nessa cidade, quase certeza de que teria diversos itens raros por ali. Nanju sugere que por ser uma cidade, lá seja realmente mais calmo, e que talvez seja uma boa ideia passar uma noite por lá. Enquanto eles planejavam o próximo passo, eles ouvem um grito vindo da mata. Diana diz que poderia ser uma armadilha, e que teriam de pensar bem antes de agir. Quando Mei cutuca Diana, Nanju já tinha dado uma de herói e avançado. A garota tinha abordado os orcs. O maior problema é que o bug afetava o jogo todo, e não somente ao redor de Nanju e Diana. E quando os orcs estavam prestes a feri-la, Nanju aparece, e dali pra frente é só pra trás pros orcs. Nanju com seu graveto desce a lenha em todos eles. Todos aqueles orcs imundos foram derrotados por Nanju. Graças à melhoria que Tarim tinha dado a Nanju, ele era forte o suficiente para acabar com vários orcs agora. Ele chega na garota e pergunta a ela se ela está ferida. Ela dá um tapa na cara dele e diz que ele estragou tudo. O bug tomou conta da NPC, e como Nanju tinha atrapalhado o bug, acabou sobrando pra ele. Enquanto isso, Diana e Mei estavam à procura do Sr. Cavalheiro de novo. Mei diz que parece que ela estava indo para o caminho errado, mas Diana tinha quase certeza de que Nanju havia ido para aquele lado. Elas dão de cara com um baita de um penhasco, e então gritam desesperadamente por socorro chamando o Sr. Cavaleiro. Enquanto isso, Nanju na vida real ficava ali babando na cadeira com aquele jogo. Mas ele cai na real e se lembra que a essa altura provavelmente Mei e Diana estavam à sua procura extremamente preocupadas. Ele ficava pensando se ele perdesse os rastros dos NPCs, ele teria de recomeçar o jogo completamente do zero. Nanju então diz à garota que ele precisava ir e com urgência. Ela ficou muito bolada com ele, mas ele insistia que precisava ir, pois seus amigos estavam em perigo. É claro que ela ignorou totalmente isso. E após uma outra noite de amor, a garota fala a Nanju que ela não se lembrava de nada. Após passado um tempo, Diana e Mei finalmente se encontram com a Nanju e a garota. Mei chama a garota de Mary e pergunta a ela se aquele cajado encostado na árvore pertence a ela. Ela afirma e Mei então a pergunta se ela tem a habilidade de usar magia. Ela responde que sim, e que ela é uma dos poucos magos de alto nível daquele reino. E todos eles ficam embasbacados ao ouvirem
isso. Nanju pergunta a Mei se Mary é tudo isso mesmo, e Mei responde que muitas pessoas como ela podem usar magia, mas é apenas de baixo nível e não de alto nível como Mary. E completa dizendo que magos de alto nível se tornaram seres extremamente raros. E acrescenta um detalhe, dessa vez o mais importante: magos de alto nível são a fraqueza da Demon Queen. Ela fala que se Mary os acompanhar, é certeza de que eles conseguirão derrotar a Demon Queen. E Nanju fica refletindo. Ela, de forma grosseira, pergunta a ele o que é que ele tá olhando pra ela, e ele fica sem graça, como sempre. Mas afinal de contas, ela agindo como idiota ou não, se Mei tivesse certa, eles precisariam do poder de fogo da Mary, mesmo que ela fosse extremamente babaca. Nanju então pergunta a Mary o que ela acha de se juntar a eles, e que eles precisam da ajuda dela pra derrotar a Demon Queen. E Mary ficava pensando que Nanju era um completo perdedor, então por que ela se juntaria a ele? Mas ela pensava que eles tinham muito dinheiro, e também parecia ser uma tarefa bem simples. O plano da garota era ir junto com eles, e algum dia, quando eles estivessem dormindo, ela pegava o dinheiro deles e fugia. Ela aceita e Diana fica extremamente animada, e a garota diz que irá para fazer um favor ao Nanju. Nanju salva o jogo e começa a refletir. Esse jogo era bem maior do que ele esperava. Em volta do seu computador, cheio de embalagens de porcaria, lixo apodrecendo na casa do maluco, e ele só ficava jogando aquele jogo bugado. O cara jogou por tanto tempo que esquece que na vida real ele não tem a mesma estamina do que no jogo. Ele chegou a travar e nem sabia quanto tempo é que ele estava sentado ali. Ele ia dormir um pouco e só depois iria arrumar a bagunça que ele acumulou por só ficar jogando. O plano dele era, assim que ele zerasse o jogo, ele iria começar a mandar currículos e voltar para sua antiga vida. Ele acha que aquele jogo é tão bom que parecia que o jogo te sugava para dentro do game. Ele refletia o quanto o jogo tinha sido bem planejado. Cada NPC tinha uma personalidade própria. Não parecia só um monte de robôs sendo programados para seguir o roteiro. Mas em algum momento ele se pega se perguntando por que ele estava pensando tanto em Diana. Enquanto isso, na casa de Diana, ela estava anotando os defeitos que encontrou enquanto jogava o game para poder consertá-los. Por ora, isso é tudo que precisava ser resolvido. Já estava muito tarde, então Diana também vai se deitar para descansar. Mas já se passaram 5 dias que ela havia perdido o pendrive. Desde então, ela e o Sr. Cavaleiro haviam vivido tantas aventuras juntos. Mas quando ela pensava no Sr. Cavaleiro, ela tinha uma sensação diferente. E ela não conseguia parar de pensar nele. E Nanju também não conseguia parar de pensar em Diana. Mas ele não conseguia acreditar e nem ao menos entender o porquê é que ele estava apaixonado por um NPC. De volta ao jogo, eles finalmente chegam até a cidade que tanto almejavam. Mei estava incrédula, pois nunca tinha visto algo parecido com essa cidade, mas Nanju estava meio paradão. E Mei pede para que eles descansem ali, antes de prosseguirem. Diana estava de olho nos outros NPCs. Mas todos os NPCs da cidade pareciam normais, o que significava que não eram todos os NPCs do jogo que eram afetados pelo bug. Presenciando tudo aquilo que tinha acontecido, Diana chega à conclusão que os únicos NPCs que eram afetados realmente eram aqueles que possuíam a porcentagem de coração acima de sua cabeça. Nanju sugere para que façam uma pausa para o rango, e que não importava o custo, já que eles possuíam milhões de ouros, então conseguiriam bancar um almoço. Ele pergunta a Diana o que é que ela tinha e por que ela parecia tão surpresa. Ela responde que só estava pensando em alguma coisa nada a ver. Ela diz então, bem perto de Nanju, que ela gostaria de almoçar qualquer coisa, desde que não fosse a sopa de legumes, pois eles sempre estavam comendo isso. Mas enquanto Diana abraçava Nanju, ela vê que ele se afasta e ela pensa que ele é um idiota. O coitado de Nanju só estava tentando disfarçar que estava apaixonado. O cara estava até pensando na própria avó para tentar esquecer a situação. Mary diz a eles que podem comer sem ela. Eles perguntam por que a ela, mas ela responde que está com dor no estômago e por isso irá passar. Nanju pergunta a ela se ela está doente e ela diz que não tem certeza, mas acredita que foi algo que continha na sopa que ela comeu na noite passada. Ela vai ao banheiro e eles marcam de se encontrar em frente ao relógio da cidade, depois de passado 1 hora. Mei torcia para que Mary não estivesse doente, mas Nanju estava se questionando, pois Mary parecia bem até 1 minuto atrás. Mary anda pela cidade de volta aonde eles tinham deixado seus itens. Na maior cara de pau, ela rouba as poções que Nanju havia conseguido e o ouro deles também. Era dinheiro suficiente para ela conseguir comprar um cajado melhor, e ainda assim sobraria para ela comprar roupas novas. Ela sai pomposa e cantarolando enquanto se perguntava o que é que ela iria comprar primeiro. Ela sai pela cidade, mas se assusta. O cajado mais barato de uma loja era 1,5 milhão, e ela não tinha o valor total, mas o dono da loja estava tirando um ronco. Então a gênia tem a brilhante ideia de roubar e sair correndo, enquanto os comerciantes também corriam atrás dela, chamando ela de ladra. Os comerciantes estavam enfurecidos com aquela ladra cebosa, mas para a infelicidade dela e a nossa felicidade, ela dá de cara com uma parede e fica completamente encurralada. É quando ela vê um pequeno buraco na parede e talvez ela poderia passar por ali. Ela tenta passar pelo buraco, para primeiro fugir e depois ela voltava para buscar os seus itens. Bom, seus não, né? Enfim, mas para a surpresa da gênia, ela ainda por cima tinha ficado presa no buraco. Ela acaba derrubando as poções no chão, e alguma fragrância fluía no ar, pois algumas poções haviam se quebrado. Enquanto isso, no restaurante, Diana e Mei perguntam a Nanju se elas realmente podiam pedir qualquer coisa. Ele responde que sim, pois chegar na cidade foi uma tarefa muito difícil, quase que impossível para todos eles. Então, elas mereciam mesmo. E também, eles tinham juntado muito dinheiro. Mas quando ele olha para sua mão, ele vê só 2 moedinhas. Ele não consegue entender o porquê
isso era tudo que ele tinha, já que havia juntado uma boa grana. Mas o Sherlock Holmes se dá conta de que Mary havia passado eles todos pra trás, e que ela nem sequer estava com dor ou havia ido ao banheiro. Enquanto isso, os comerciantes ficavam olhando a pessoa presa no buraco, se perguntando se aquela era a ladra que eles estavam perseguindo. Eles perguntavam a ela o porquê é que ela não dizia nada, e como esperado, o cheiro da poção afetou também os NPCs da cidade com aquele bug. Eles disseram que iam tentar ajudá-la, iriam tirar ela dali, mas ela estava muito presa e suada também. Então todos eles começam a puxar ela juntos. De tanto eles puxarem, acabaram rasgando as roupas dela. E eles também estavam enfeitiçados com a poção. Mas os comerciantes se assustam com alguém chamando Mary. Era o Prota que ataca eles enquanto eles pedem para que ele dê o fora imediatamente. Ele reconhece o cheiro no ar, mas parecia que essa poção não causava mais tanto efeito nele. Nanju então resolve resetar a posição inicial dos NPCs e pede perdão a eles, pois Mary também havia roubado dele, então ele precisava resolver. E Mary, ainda presa, implora para que ele ajude ela e proteja ela. Após libertá-la, eles dão a ela uma capa nova e ela parece gostar da capa. Na verdade, May havia consertado a capa dela. Ela conseguiu essa habilidade, pois sua irmã Tarim havia ensinado isso a ela. May diz que tem uma pergunta e pergunta aos dois onde é que eles estavam enquanto May e Diana estavam no restaurante. Os dois ficam envergonhados, mas Nanju responde que tinha se esquecido que havia deixado seu ouro com Mary. E ela fica surpresa pelo Prota ter protegido ela, já que ela havia acabado de roubá-lo. Ele completa dizendo que só se deu conta de que estava sem o ouro quando foi pagar a conta, e então saiu em busca de Mary pela vizinhança e que isso foi muito cansativo. E Diana e May ficam bravas com Nanju, dizendo que ficaram preocupadas, pois ele sempre some, então ele pede perdão a elas. Mary percebe que Nanju estava tentando parecer legal, então ela se lembra dele ajudando. Enquanto ele a carregava, ele perguntava quanto tempo será que a poção durava, pois ele já estava cansado, e mesmo assim continuou carregando ela. Ela então chama Nanju e chama ele de perdedor, aliás. Ele responde a ela que ele não gosta que ela o chame assim. Ela pula pra cima dele, dá um susto e também um colar. Ela pede a ele que aceite de bom grado. E como tudo nesse mangá tem um formato SUS, o colar também não poderia deixar de ter, né? Era um colar divino e possuía um efeito oculto. O bagulho parecia ser OP mesmo, mas não havia alterado o status de Nanju. Então ele pergunta a ela o que é que esse colar faz, qual efeito ele tem. Ela responde que também não sabe e que ele não precisa saber como ela conseguiu, mas que o colar possui uma gema dentro, então deve ser bem caro. May diz que se tem um efeito oculto, então provavelmente é bem raro, e Nanju diz que é melhor ficar com o colar por hora, ao invés de vender. Ele agradece a Mary pelo colar. Ela fica envergonhada e pede para que ele cale a boca, pois ela só deu o colar a ele porque era feio demais, então ficava melhor nele. Eles então compram lanches para continuar a sua jornada e saem da cidade. Elas provam um sanduíche e ficam apaixonadas com o sabor, mas Diana, sem querer, solta que esse sanduíche é melhor do que qualquer outro no mundo real, até que ela cai na real e percebe que dessa vez ela falou demais. Para a sorte de Diana, Nanju não tinha ouvido, pois estava conversando com Mary, e ao pé de Nanju havia um panfleto. Era uma divulgação de um torneio de luta nomeado o mais forte do mundo. Nanju engorda o olho no prêmio. Também não era pra menos, né? A recompensa é 10 milhões de ouro. Eram 2 dias a partir daquele momento, então Nanju desesperadamente pergunta a May que direção ficava o torneio. Ela responde ele e completa, dizendo que se saírem agora, chegarão lá em 2 dias. Fácil, fácil. E o cara tava muito empolgado. Era a primeira vez que Diana viu o Senhor Cavaleiro tão empolgado assim. E por fim, eles pegam a estrada rumo ao torneio de 10 milhões de ouro. Através de uma bola de cristal, eles eram observados. Uma mulher misteriosa dizia que estava impressionada por eles terem chegado tão longe. Ela dizia que agora então era a hora de começar a diversão. Todos eles já estavam completamente cansados e esgotados também. Quando Mary pergunta a May se eles já estavam chegando, ela responde a eles que precisam ser fortes e tinham de insistir por apenas mais um dia. Mary estava esgotada. A mina já era chata normalmente, por estar cansada estava bem pior, e estava brigando com May. Distraídos, nem viram a placa de aviso. Nanju pergunta a Diana se está tudo bem com ela, pois ela parecia diferente. Ela responde que sim. Mas o que eles não tinham nem reparado, e sendo sincero, nem sonhavam com isso, é que tinha uma espécie de sanguessuga na perna de Diana, parecendo mais com o slime. Diana estava se sentindo como se estivesse andando em um deserto na vida real. Seu corpo estava cheio daquela sanguessuga. Estava tão tenso que ela até pensou em ligar o automático e dormir. Mas algo ali assusta eles. Era a Diana que estava ao chão. Mary pergunta a ela se ela tá doente ou alguma coisa assim. Ela apenas respondeu que estava sentindo uma sensação engraçada. Então eles percebem que o slime estava pelo corpo de Diana. O slime era uma gosma mais parecida com o Venom, e Nanju estava tentando dar conta deles, mas não importava quantas vezes ele acertasse, eles sempre retornavam. O slime atacava os NPCs e assim ele impossibilitava que Nanju chegasse perto deles, e o slime tinha tomado conta de Diana, May e Mary. Então Nanju tem uma ideia
Talvez não fosse a melhor de todas, mas ainda assim, era a única que ele tinha. O Harry Potter não tinha certeza se a poção funcionaria, mas essa era sua única chance. Ele joga a poção em si mesmo, e o efeito da poção logo começa a fluir pelo ar. Parece que estava funcionando. Os slimes estavam vindo pra cima dele. O slime se une para atacar Nanju, mas parecia um paredão de slime. O bagulho tava bizarro mesmo. O plano de Nanju tava funcionando. O slime estava se desligando dos NPCs e indo pra cima de Nanju. Então, com Mary voltando aos seus sentidos, pois o slime estava deixando seu corpo, Nanju a chama e ela responde. Nanju então pede a ela para que ela use a magia bola de fogo e que mirasse nele para assim torrar os slimes. Ele estava sendo tomado completamente pelos slimes. Ela percebe que Nanju não estava para brincadeira e imediatamente começa a concentrar o seu poder. Então ela usa sua magia Firebolt. Ah lá, falei que era o Harry Potter. Para a sorte de Nanju, a magia de Mary acabou torrando os slimes e Nanju comemora todo lascado por ainda estar vivo. Mas Mary dá um tapão na fuça dele. E ele fica se perguntando por que ela fez isso. Ela estava muito furiosa e pergunta a ele se ele estava tentando se matar. Mas ele para pra pensar e pergunta se ela realmente estava preocupada com ele. Ela fica toda envergonhada e responde que não sabe de onde Nanju havia tirado essa porcaria de ideia. Ela completa dizendo que se Nanju morresse, ela teria de cuidar das duas bobonas que eram Diana e May. Nanju volta pro jogo e pergunta a elas se elas estão bem. Diana corre pra cima dele e o abraça perguntando se ele sabe o quanto ela gosta dele. Nanju achava ela fofa demais, mesmo sabendo que tudo isso era por conta do efeito da poção de leite. Então todos eles ouvem um grito bizarraço. E eles ficam se perguntando se isso era o torneio que já tinha começado. Harry pergunta a Nanju se ele havia jogado o colar fora e que quase perderam pro slime porque ele não tinha equipado o colar. E ele responde que queria limpar ele, então esqueceu de equipá-lo. Ela fica extremamente irritada com ele e ele dá umas desculpas dizendo que ele ia equipar agora, mas que precisavam se concentrar no torneio. Enquanto isso no torneio a galera ia loucura e já estava no terceiro round. Para nossa surpresa, o torneio era um torneio do amor e quem estava lutando era Taisla. Não demora muito até Diana perceber que o nível de coração de Taisla estava em 0, o que significava que provavelmente ela seria afetada pelo bug. Eles estavam bem sem graças e Mary pergunta a Nanju o que foi. Ele começa a dizer que chegaram muito atrasados e por conta disso não conseguiriam participar ou competir. Mary pergunta a Nanju por que ele ainda estava assistindo a partida já que ela já havia terminado. Ele fica sem graça e diz que já deviam ir embora. Em sua cabeça pensava que eles não conseguiriam prêmio nenhum, mas Taisla percebe o colar pendurado no pescoço de Nanju, então Taisla chama ele e os telespectadores se perguntavam o que é que Taisla iria fazer agora. Ela então grita e diz a ele que está falando com ele e ela também especifica bem o tipo de Nanju, mas o bobão fica sem graça e pergunta se ela realmente está falando com ele. Ela responde que sim, era com ele mesmo que ela estava falando. Ela então pede para que ele lute com ela. E o narrador logo dispara a proposta chocante de Taisla no megafone. Ela diz a Nanju que caso ele consiga ganhar dela, ele pode ficar com o dinheiro todo do prêmio. E eles ficam extremamente empolgados, pois o prêmio era muita coisa. Mas Nanju pergunta a ela o que é que ela ganha se vencer a luta. Ela diz que se ela ganhar, Nanju teria de entregar o seu colar a ela. E é claro que o nosso prota ganha a luta. Enquanto todos eles dormem, Nanju vai até Diana para ter uma conversa com ela. Ele diz a ela que não entende o que aconteceu com ela. E ela logo já fica ligada. Ele diz a ela que ela desapareceu durante o segundo round da luta. E ele desde então não tinha visto ela. Diana havia colocado seu NPC em modo cego, e provavelmente ela devia ter sumido de vista quando ela fez isso, então ela precisava achar uma desculpa. Para disfarçar, ela pede a Nanju para que deem uma volta na cidade para ir até uma lojinha noturna, pois eles estavam com muito dinheiro. Nanju concorda e os dois saem pela cidade olhando as lojas. É claro que acaba pintando um clima entre os dois, mas eles ficam sem graça e começam a desconversar dizendo que já tinham se esquecido de comprar algumas poções e que já tinha passado das lojas, e talvez devessem voltar. De repente, um senhor sinistrão diz a eles que havia uma loja de poções bem ao lado deles. Ele dizia que estava vendendo poções bem mais baratas do que as outras lojas, e que eles podiam comprar um pouco dele para se fortalecerem. Nanju diz a ele que vai querer as poções que enchem completamente a estamina e força, e também a mana, e pergunta a Diana se isso é o suficiente para irem até a rainha, e que ao invés de comprar só 5 poções, que comprassem 10. O senhor então pergunta a ele se eles realmente iriam lutar contra a Demon Queen, e completa dizendo que se isso for verdade, eles deviam levar uma espécie de coleira, e Nanju fica se perguntando que porcaria é essa. O velho responde que isso vai ser bem útil contra a rainha. Eles agradecem o velho diz que o valor das 10 poções e do colar era 1 milhão de ouro, e Nanju fica se perguntando se esse velho estava passando a perna neles. No dia seguinte, eles estavam se preparando para sair, e Mary reclamava por que é que eles tinham que sair tão cedo. May responde que é por causa da Demon Queen, e se ela trocar de localização, eles teriam de recomeçar do zero. Quando eles já estavam de partida, uma pessoa chega correndo atrás deles. Era Taisla, deixando Nanju completamente sem reação. Ela diz a ele que não se lembrava de nada, mas o questiona se ele havia derrotado ela, e ele responde que sim. Então ela diz a ele que aquele colar significa que ele tem muita força, e por conta disso, ela seria sua seguidora a partir de agora. Ela dizia que ficaria muito mais forte se viajasse juntamente com Nanju e as outras 3 garotas também. Enquanto
Enquanto isso, a mulher misteriosa observava Nanju pela bola de cristal. Ela pergunta ao seu subordinado sobre os slimes que ela havia mandado para a costa do deserto, e ele responde que todos eles foram eliminados. Ela fica surpresa, mas chega à conclusão de que é por isso que monstros de baixo nível não são nada confiáveis. Então ela diz que não tem escolha, a não ser resolver isso com suas próprias mãos. Enquanto isso, na vida real, Nanju caminhava pela cidade e ele precisava comer alguma coisa além de miojo. O malucão então planejava fazer um bom rango saudável, mas quando ele estava no mercado, ele acaba esbarrando em uma garota. Ele pede perdão a ela, mas a garota diz que está tudo bem e entrega o item que ele queria comprar nas mãos dele. Ele se lembra dessa moça na hora. Era a mesma moça que havia perdido o pendrive no ponto de ônibus. Ele estava completamente sem reação e não sabia o que dizer a ela. Tudo sem graça, ele agradece a ela e diz que irá prestar mais atenção por onde esbarra. Enquanto Nanju se retirava da loja, todo torto e bobo, ela ficava se perguntando por que seu coração estava palpitando tanto e o porquê é que ela estava tão quente. Nanju pensava se devia dizer a verdade para aquela moça, mas a verdade mesmo é que quando ele pensava em tudo que tinha vivido, ele ainda queria e precisava ver o final do jogo. Ele imagina a moça da loja o chamando de Senhor Cavaleiro, mas ele já estava ficando maluquinho de tudo, confundindo pessoas com NPCs. Ele iria devolver a ela o jogo assim que zerasse, mas ele precisava pelo menos pegar o número dela. Então Diana chega em sua casa totalmente exausta. Ela só tinha ficado fora por alguns minutos e já estava completamente exausta. Ela tinha perdido a noção do tempo por conta do jogo, e olha no calendário, faltava 2 dias apenas para ela poder voltar ao trabalho, mas para ela isso ainda era bastante tempo para poder resolver o bug e conseguir manter o seu emprego. Ela pensava que assim que zerasse um jogo, o Senhor Cavaleiro devolveria o jogo, mas provavelmente ele ligaria primeiro para a empresa. Mas ela se perguntava que já que o Senhor Cavaleiro era uma pessoa tão boa e tão gentil, será que quando ela conhecesse ele pessoalmente, ela deveria dizer a ele que ela realmente gostava muito dele? Quando Diana estava refletindo, aparece uma notificação no computador, dizendo que o Senhor Cavaleiro tinha entrado no jogo. E Diana não podia o deixar esperando, apesar de tudo que ela estava sentindo ali. E lá estavam eles, na floresta à noite. Mei até alertava eles para que tomassem cuidado, pois aquela floresta era traiçoeira e eles poderiam pisar em falso. Nanju, inconveniente como sempre, pergunta a ela se não parecia que do nada alguma coisa surgiria do mato e pularia neles. E é claro que Mary fica bolada com isso. Quando Diana entra no jogo, ela percebe que seus sentimentos reais pareciam estar no personagem também. Não só mentais, mas os físicos também. Ela estava pensando em até deixar a sua personagem no modo automático para ir fazer outra coisa para se distrair, mas por alguns instantes Diana ficava só observando Nanju, apartando a briga de Mei e Mary. Ela estava extremamente vidrada nele. O cara chega a perceber e fica preocupado com ela. Diana estava sentada no chão e Nanju pergunta a ela o que é que ela tinha, o que tinha acontecido. Ela responde que tinha torcido o tornozelo e parecia que agora não conseguia mais andar. Nanju estava preocupadaço e pergunta a ela qual que era o nível de seriedade, enquanto Mary fazia pouco caso da situação, parecendo mais estar com ciúmes. Então o Prota diz a ela que achava que possuía algumas poções de cura em seu inventário. Ao ouvir isso, Diana segura Nanju e pede a ele para que cure ela. Ela dá desculpinha de que na verdade eles precisavam economizar poções, pois estavam chegando já na Demon Queen, e por isso queria que ele a curasse com um contato físico. Apesar de Nanju ficar extremamente envergonhado, ele sabia que realmente aquilo que ela estava dizendo fazia sentido. Nanju então pega a Diana no colo e as garotas o perguntam onde é que eles estavam indo, e Nanju responde a elas que iria dar uma volta para ver se encontrava alguma coisa para poder curá-la. Após uma caminhada, Nanju estava cansado, e Diana pede desculpas para ele por ter feito ele carregá-la. E ele responde que ela tinha razão por não querer gastar as poções, pois mais tarde eles iriam precisar. Mas antes de Nanju começar o processo de cura, ele percebe algo estranho com Diana. Ele se perguntava que já que ela estava machucada, por que a barra de vitalidade dela estava completamente cheia. Ele até ficou meio sem graça, mas imaginou que aquilo fosse por conta de algum bug, afinal o jogo ainda estava em desenvolvimento. Após algum tempo do sumiço dos dois na floresta, as garotas saem à procura deles, e depois de uma tarde de amor aparecem os dois envergonhados que só. Enquanto Diana e Nanju disfarçava para as outras garotas, dizendo que agora ela estava bem de boa e poderia até lutar, Nanju se pega refletindo se ele realmente estava apaixonado por um NPC, e que isso não fazia o menor sentido. Enquanto caminhavam, Nanju pergunta a Mei por que ela estava tão espantada. Ela responde a ele que uma incrível quantidade de energia mágica estava fluindo daquela torre. De repente, a menina calopsita grita que então deveriam se apressar, arrombar a porta e quebrar todos que estavam lá dentro na porrada. Nanju tentava acalmar ela, dizendo que poderiam ter monstro por perto, quando de repente eles escutam um grito de uma moça. E quando eles escutam o grito, eles ficam procurando de onde é que tinha vindo. Na floresta tinha uma mulher gritando por socorro, pois ela estava sendo atacada por um monstro. Parecia mais um vampiro, mas aparentemente os dois ali estavam ensinando. Do nada, um graveto atinge a cabeça do cara, afastando completamente o maluco da mulher que estava em perigo. Era Nanju que perguntava à moça se estava tudo bem com ela, e ela responde que sim. Ele dizia para ela ficar atrás dele, pois aquilo era perigoso. Enquanto a moça ali atrás ficava se perguntando se aquele idiota ali com um graveto na mão era o Senhor Cavaleiro que todos estavam falando. O cara ameaça Nanju, mas percebe a garota atrás de Nanju, pedindo para ele fingir que tinha perdido a batalha. O cara concorda com a garota e simplesmente desaparece da frente de Nanju.
É claro que o nosso prota lerdão não estava entendendo nada do que estava acontecendo. De repente, a mulher pula atrás de Nanju e o abraça, agradecendo a ele por ter salvo a sua vida. Quando anoiteceu, eles fizeram uma fogueira para passar a noite em volta e aproveitar para descansar um pouco. A garota então começa a contar a eles que tinha perdido seus pais quando ainda era pequena, e por não ter pais, todos no vilarejo dela olhavam torto para ela. E com os olhos cheios de lágrimas, ela completa dizendo que saiu de lá pois já não suportava mais tantos maus tratos e a humilhação. Mas ela começa a chorar e diz que assim que ela saiu do vilarejo, isso ainda tinha que acontecer. A garota diz a Nanju que ele poderia chamá-la de Mash, e Diana ficava ali observando eles. May e Mary percebia que Diana não estava tão feliz quanto ela estava antes. A garota diz a eles que estava bem e agradece a todos eles por terem tirado ela daquela situação desesperadora. Mas Mash consegue deixar Nanju totalmente sem graça, perguntando de uma forma suspeita como é que ela poderia recompensá-lo, e ele responde que não precisava. E quando Nanju chama a garota para acompanhá-los caso não tivesse para onde ir, Diana grita com ele. Diana perguntava a ele se ele não estava sendo precipitado com isso, e ele responde que quanto mais pessoas contra a rainha, iria ser melhor. E ela tentava debater, e Mary concorda com Nanju, mas a pequena garota diz que Mash parecia mais um peso morto, pois nem sequer sabia segurar uma arma. Então, ela seria útil em quê? Mash diz a Mary que poderia usar magia simples, e Mary pergunta em que é que isso ia ajudar contra a rainha. Nanju interfere e pede pra Mary ser mais simpática, afinal eles tinham comprado muitas poções e até mesmo magia simples poderiam os ajudar. Enquanto Diana pensava que o Sr. Cavaleiro era bondoso demais e por isso poderia se colocar em risco, afinal ele nem conhecia a Ruivinha direito. Sem contar que Diana nem se lembrava de nenhum NPC com a aparência daquela garota ruiva. A garota então abraça Nanju e grita que pelo menos ela tinha ele ao lado dela, e o nosso prota fica totalmente envergonhado. Mas Diana não estava se aguentando de ciúmes e pensava que aquela garota não passava de vários polígonos avantajados. Por fim, já estava muito tarde, então eles vão descansar para começar novamente no dia seguinte. Mas enquanto todos eles estavam dormindo, a Ruivinha estava acordada e quando ela se levanta e começa a andar, ela vai em direção aonde Nanju estava dormindo e fica o observando. Ela se pergunta se deveria matar Nanju ali, e agora mesmo, enquanto estava dormindo. Para vocês que não perceberam ainda, Mash é a rainha demônio, mas claro, ela estava disfarçada. Mas ela ouve alguém falando alguma coisa e a garota fica em choque, pois o seu plano estava prestes a ir por água abaixo. Mas para a felicidade da vilãzinha, era apenas uma das garotas que estava falando enquanto dormia. Ela se assusta, mas continuava pensando que se ela matasse ele, ali, isso iria acordar todas as outras que provavelmente atacariam ela. Ela desiste de atacá-la enquanto dormia e decide que tinha de esperar o momento certo. No dia seguinte, já estavam de pé, prontos para sua aventura, enquanto reclamavam também o porquê continuava tão longe a torre. E é claro, se perguntavam se aquela torre teria sido enfeitiçada pela Demon Queen. Nanju pergunta às garotas se elas não achavam melhor descansar ali um pouco antes de continuar a caminhada. Enquanto a Demon Queen, ali ouvindo tudo aquilo, pensava que eles eram só preguiçosos, pois ela nem sequer tinha enfeitiçado a torre ou algo do tipo. Diana então pede para que eles descansem por apenas uns 5 minutos, mas quando ela vai se sentar tinha um cogumelo muito bolado que provavelmente estava assim porque ela tinha sentado nele sem querer. Diana faz um cafuné no bichinho e pede desculpas para ele, mas o treco começa a ficar estranho. O bagulho simplesmente se transforma em um cogumelo gigante e cheio de ódio. O cogumelo ataca Diana, que fica gritando por ajuda, e Nanju fica desesperado. Quando de repente, pro desespero de Nanju ficar ainda maior, o bicho come Diana. Demon Queen comemorava pensando que agora, pelo menos, era uma idiota a menos ali. E lá dentro, Diana estava desesperada no estômago daquele monstro horrível. Ela refletia que pelo menos ainda restava sua arma com ela para que ela pudesse lutar de alguma forma. Quando de repente um líquido cai no ombro dela. O líquido era um tipo de ácido que dissolveu parte da roupa de Diana, mas o ácido era tão forte capaz de derreter até ossos. Mas enquanto Diana pensava em como é que ela conseguiria sair dali, o bicho ataca ela novamente de dentro do estômago. E lá de fora, Nanju, que estava muito preocupado, ouve um grito e pergunta a Mary se ela também tinha ouvido. Mary responde que não, mas diz a ele que se ele quisesse salvar Diana, ele precisava agir, e rápido, pois o ácido do estômago daquele monstro conseguiria derreter Diana como se fosse uma manteiga. Depois de tudo que Diana tinha feito por Nanju, e também pelo que ele sentia por ela, ele realmente precisava salvá-la. Nosso prota pede para que Taisla chame a atenção do monstro, e quando Taisla planejava enfiar a porrada na cara daquele terrível monstrengo, May usa um tipo de magia que formava uma luz mostrando onde é que Diana estava. O prota pede para Mary atear fogo no bicho. Ela conseguiria transformar o monstro em cinza se quisesse, mas se ela fizesse isso, Diana não sobreviveria, por isso ela precisava se controlar. Nanju avança com tudo pra cima do monstrengo e enfia a paulada no bicho. Enquanto o bichão estava atordoado, chega a vez de Taisla de enfiar a porrada no bicho. O plano parecia estar dando muito certo, e Demon Queen não podia acreditar naquilo. Então ela decide dar um pouco de seu poder para o monstro conseguir vencê-los. E nossos heróis ficam em choque ao ver que a vida do monstrengo, que estava quase esgotada, começa a regenerar. E agora o monstro cogumelo estava extremamente mais forte. Nanju pede a Mary para restringir
atingir o cogumelo antes que o bicho ficasse ainda maior e mais forte. Então Mary, com seu cajado, lança sua magia no cogumelaço. E Diana estava em apuros no estômago do bicho. De dentro do bicho, Diana consegue ver o fogo da magia de Mary. O corpo do monstrengo começa a derreter por conta do fogo. E Nanju enfim consegue encontrar Diana, mas ela estava toda ferida e suas roupas estavam todas derretidas por conta do ácido. Ele então corre para acudi-la e pega ela no colo. Quase que na hora, ela abre os olhos. Com tudo isso que aconteceu, a Demon Queen percebe que Nanju e as garotas eram bem mais fortes e corajosos do que ela imaginava. E se ela encerrasse essa brincadeira agora, não seria tão divertido. Após eles vencerem aquelas coisas, eles pensaram que teriam paz, mas muito pelo contrário. Eles estavam cercados de mais cogumelos. E dessa vez eram muitos. Eles acreditavam que os bichos provavelmente tinham seguido o grito do monstro cogumelo gigante. Mas esses monstros não eram tão simples de serem derrotados, pois quando Taisla batia neles, maiores eles ficavam. Provavelmente eles cresciam com contato físico. Mary então tenta usar a sua magia para resolver esse problema, mas só fez com que as criaturas crescessem mais, e se ficassem do tamanho do outro, bom, aí já era. Nanju estava muito preocupado, pois não sabia o que fazer, porque além de tudo que estava acontecendo, ele tinha de proteger Diana, que estava ferida. E Mashi, presenciando o desespero dele, sabia que eles só estavam perdendo tempo, pois somente uma magia extremamente poderosa conseguiria acabar com os monstrinhos. Mas quando um dos monstros consegue atingir Mashi, quase que instantaneamente um enorme vento de magia surge, e todos aqueles monstros começaram a desaparecer um por um, sem exceção. As garotas, na verdade, não tinham entendido o que tinha acabado de acontecer, pois foi muito rápido mesmo. A verdade é que quando Demon Queen foi atacada, ela sem querer usou sua magia, mas foi muito além e acabou derrotando todos os monstros. Nanju ficava se perguntando se isso tinha sido algum tipo de poder que veio do seu colar, pois ele tinha sentido uma enorme magia ao seu redor, e isso era inexplicável. Mas Diana, mesmo machucada, ainda era muito esperta e inteligente, e ela tinha percebido algo estranho nessa magia, que veio do nada. E quando ela olha para Nanju, Mashi estava conversando com ele, e o perguntava se ele estava bem. Ela tinha toda a certeza do mundo que aquela magia tinha vindo de Mashi, mas Diana não se lembrava de ter um NPC tão forte assim no jogo. Do nada, Mashi beija Nanju bem na frente de Diana, e diz a ele que estava tão preocupada que ele tivesse se ferido, mas ela se dá conta de que Diana estava olhando fixamente para eles, e a atrevida olha para ela com um olhar de deboche e dá uma piscadinha, e isso deixa Diana se perguntando sobre quem era aquele NPC. May entrega uma segunda roupa para Diana para ver se caía bem, e pé na estrada. Mary diz a Diana que na noite passada ela quase tinha morrido, mas parecia estar bem de boa. Na noite passada, após tudo acontecido, Nanju percebe que o HP de Diana estava bem baixo, só restava 10. Ela tinha pedido para o Prota curar ela, como ele tinha feito da última vez com o contato físico. Ele fica sem graça e gagueja, mas ele diz a ela que eles tinham bastante poções e entrega uma a ela. Então ela responde a Mary que só estava bem graças às poções que tinha bebido, mas ela pensava que o Sr. Cavaleiro realmente estava evitando ela. Ela chega perto de Nanju e toca a mão dele, agradecendo ele pelas poções que ele tinha dado a ela. Mas ele fica extremamente sem graça e tira a mão imediatamente, e diz a ela que não foi nada, que só queria ajudar ela e estava feliz que ela estava bem. Claramente, Nanju estava evitando o contato físico com Diana, mas ela não fazia ideia do porquê que ele estava agindo assim. Ali, Diana tem a total certeza que nunca dava pra saber como Nanju realmente estava se sentindo. No meio do caminho surgem algumas estrelas e eles ficam observando elas, mas algo inexplicável acontece. Nanju pergunta a May o que tinha acontecido, mas ela responde apenas que estava sentindo uma energia extremamente forte. Do nada surge uma mulher dos raios e diz que já estava ficando entediada. Ainda bem que eles estavam ali. May se perguntava se aquela garota era um demônio, e Nanju tinha certeza de que a espécie daquela garota com certeza era de um monstro. May então diz que vai levantar um escudo para protegê-los e pede para que todos fiquem atrás dela. A garota, de forma extremamente entediante, manda May calar a boca. Ela usa uma magia em Diana e May, que não conseguiam mais falar. Ali, Diana se lembra de que aquela mulher na verdade era uma elfa negra, e a magia que ela usou envolve o corpo da pessoa com um prazer absurdo. Diana e May estavam sendo consumidas pela magia e já estavam completamente fora de controle. Mas, para a infelicidade de Nanju, não eram só as duas que tinham sido atingidas. Todas as garotas foram afetadas pela magia. Nanju, com seu graveto, ameaça a elfa, dizendo que vai mostrar a ela com quantos paus se faz uma canoa. A elfa chega perto de Mashi e diz a ela que parece que não tinha sido atingido pela magia, mas Mashi simplesmente pergunta a ela o que ela estava dizendo. A monstrinha reconhece na hora a senhorita Machina e a pergunta por que ela estava usando aquelas roupas rasgadas. Nanju ouve a conversa das duas e pergunta se elas já se conheciam antes. Finalmente, a ficha de Diana cai e ela se lembra do nome, Machina. Então ela grita para Nanju correr imediatamente. E ela responde Diana dizendo que esperava poder brincar um pouco mais com eles, antes de matá-los. E diz a elfa que ela já tinha estragado tudo a sua diversão. A elfa se ajoelha para Demon Queen e pede perdão. E a rainha responde apenas para ela deixar as garotas longe dela. E Nanju ali com cara de bobo sem entender bulhufas do que estava acontecendo. A rainha completa dizendo que já estava mais do que na hora dela poder brincar com o Sr. Cavaleiro. Diana tenta gritar por ele, mas a elfa intensifica sua magia em Diana e diz a ela como que ela usa falar enquanto a rainha estava falando. E todas as outras garotas já estavam incapacitadas com a magia, até que Nanju se dá conta de que Machina realmente era a Demon Queen. Assim que cai a ficha do lerdão, ele começa a gritar por Diana, mas a Demon Queen o segura e pergunta
pergunta a Nanju aonde é que ele pensava que estava indo. O coitado fica se perguntando como que aquela mulher era tão forte, enquanto ela ficava perguntando o que é que ela deveria fazer com ele agora. É claro que para botar medo do nosso prota, ela começa a perguntar como que ela poderia acabar com a raça dele. Nanju também não conseguia mais se mexer e percebe que a magia daquela mulher era extremamente forte. Com certeza, ela era a rainha demônio. De repente, o colar de Nanju começa a brilhar, e ele percebe também que o pescoço da rainha estava brilhando. Enquanto ela dizia a ele que devia fazer ele de escravo, pois só matá-lo seria entediante, Nanju se lembra da coleira que o velho tinha vendido a ele. Ele taca a coleira que gruda imediatamente no pescoço da rainha e ela fica sem entender o que estava acontecendo. Ela perguntava a Nanju o que era aquela coleira de cachorro. Nanju tinha conseguido pôr a coleira nela, mas agora não sabia o que ia fazer. Enquanto Nanju estava tentando descobrir o que fazer com aquela coleira, ela ficava gritando para ele tirá-la. Até que o nosso prota se irrita com ela e manda ela calar a porcaria da boca. E no mesmo instante, a Demon Queen já não conseguia falar mais nada. Finalmente, o Harry Potter se dá conta de que o colar fazia o hospedeiro obedecer todas as ordens do portador. Nanju então ordena a Demon Queen para que mande a Elfa Negra para as cucuias. A garota tenta contestar dizendo quem Nanju pensava que era para tentar dar ordens à sua rainha, mas a rainha expulsa a garota. E Nanju então ordena ela também para que volte a falar, mas que dessa vez ficasse quieta e não usasse sua magia. Também ordena para ela que o chama de mestre a partir daquele momento, então começa a fazer as perguntas para ela. Durante as ordens, em conversa sobre drones que Nanju tinha tido com a rainha, o colar dela simplesmente havia sumido. E ele pensava que agora seria realmente o seu fim. Ela o chama e ele responde em choque enquanto se perguntava se deveria correr, pois a sua única defesa havia sumido. A rainha pergunta a Nanju o que é que ele achava de trabalhar para ela. Ela diz a ele que ele era um humano bem interessante, enquanto Nanju refletia, se ele dissesse não, poderia acabar morto. Ele finalmente chega a uma conclusão e diz a ela que não poderia deixar os seus amigos para trás. Ela se aproxima dele e diz que é uma pena, pois já que assim ela não conseguiria fazer mais nada por ele. E quando ele pensa que ela vai matá-lo, ela diz a Nanju que ele enfim venceu. E ele pergunta a ela se ela não iria o matar. Ela responde que não irá matá-lo, apenas sente muito por não poderem ficar juntos e que ela não liga para vitórias ou derrotas. Então Demon Queen liberta as garotas da magia da Elfa Negra com apenas um estalar de dedos. E Nanju corre perguntar para as garotas se elas estavam bem, quando ele ouve alguém chamando. Era a Diana que o perguntava há quanto tempo é que ela estava desmaiada. Quando ela ia perguntar se ele estava bem e o que tinha acontecido com a rainha, Nanju simplesmente cala a boca dela com um abraço. Ela também o abraça e Nanju diz a ela que estava muito feliz em saber que ela estava bem e viva. E a rainha, vendo tudo aquilo, pensava que era uma pena, pois fazia muito tempo que ela não se divertia assim. A rainha então chama o Nanju e pergunta se ele tinha certeza de que não queria ficar com ela. Ele fica todo envergonhado e responde a ela que tinha certeza, que ele queria ficar com Mary, May, Taisla e Diana. Ela esnoba as garotas, dizendo a Nanju que não entendia o porquê que ele queria ficar com aquelas garotas que tinham um corpo daqueles, e diz a ele que se um dia ele se cansar delas, ela, a rainha, estaria esperando por ele. Em um piscar de olhos, ela desaparece, deixando todas as garotas sem entender bulhufas. As garotas ficavam perguntando a ele o que foi que aconteceu, e quando foi que a rainha demônio ficou tão de boa. Nanju não poderia dizer a verdade para as garotas, então diz que ameaçou a rainha, e por isso ela ficou com medo e desistiu de lutar. Mas May ainda não conseguia acreditar, e Mary elogia Nanju pela vitória. May então pergunta a Nanju se agora o grupo deles iriam se separar, já que haviam derrotado a rainha finalmente. E ela pede desculpas por perguntar isso, mas diz a Nanju que estava muito triste por a aventura deles ter acabado de vez. Mary pergunta a May quem ela pensava que era para dizer adeus, e começa a chorar. Taisla então diz que a aventura acabou, mas isso não era um adeus, e pede para que Nanju venha visitá-la de vez em quando. E o nosso prota, com um sorrisinho sem graça, agradece, e diz a elas que com certeza viria visitá-las. Diana pega na mão de Nanju e diz a ele que nunca vai esquecer a aventura que os dois tiveram juntos. Eles finalmente se beijam e Diana diz a Nanju para que ele desse uma olhada no terceiro arquivo da pasta. O jogo finalmente havia chegado ao fim e tinha sido também bem melhor do que Nanju esperava. Ele também não estava esperando que fosse bater essa tristeza após terminar o jogo. Logo ele se lembra de que Diana tinha dito uma coisa muito estranha sobre o terceiro arquivo. Quando ele finalmente encontra o terceiro arquivo, esse arquivo continha um endereço e um nome. E também dizia para devolvê-lo caso fosse encontrado. Nanju só não conseguia entender como foi que Diana sabia o que dizer para ele. Após zerar o jogo como prometido, lá estava Nanju, em busca do endereço correto para devolver o pendrive. Finalmente, Nanju encontra um endereço, mas agora não fazia ideia do que dizer à dona do arquivo. Talvez devesse dizer que esteve ocupado demais com o trabalho. Ou talvez porque só agora foi encontrar a pasta do endereço. Mas para a surpresa de Nanju, quando ele toca a campainha, tem uma moça de trás dele. A moça pergunta a Nanju se era ele quem era o Senhor Cavaleiro. Ele entra na casa de Diana e diz a ela que já estava indo embora, só tinha vindo devolver o pendrive. Ela pede para que ele esperasse por ela, pois ela só iria tomar um banho rápido, pois estava muito suada, e ele concorda. Nanju estava extremamente envergonhado e desconfortável ali, até que Diana finalmente aparece, mas ela estava enrolada em uma toalha e pede desculpas a Nanju por tê-lo deixado esperando. Ele fica mais envergonhado ainda e diz a ela que não tinha problemas, que estava tudo bem. Nanju pergunta a Diana se o nome dela era Hayana, mas ela jogava como Diana, e ela responde envergonhada que sim. Então ela diz a ele que o lançamento do jogo havia sido adiado por
conta de um bug que tinha dentro do jogo. Ele pergunta sobre o bug e ela responde que era um bug que deixava os NPCs muito safados. Ela também diz a ele que o jogo não deveria deixar os jogadores interagirem fisicamente com eles, até que eles alcançassem uma certa porcentagem de coração. Ela diz a ele que pensou que se ela assistisse Nanju a jogar, conseguiria aprender sobre o bug, assim ela conseguiria resolvê-lo, e era por isso que ela não tinha contado a Nanju quem era ela. Sem graça, Nanju diz a ela que estava tudo bem e pede desculpas por não ter devolvido o pendrive antes. Após eles se explicarem um para o outro, os dois ficam se encarando totalmente sem palavras e envergonhados. Nanju não sabia como reagir, então em um impulso ele se levanta e diz a Diana que precisava sair. Ela vai pedir para Nanju esperar, mas quando ela se levanta, sua toalha acaba caindo, e isso deixa os dois completamente envergonhados. E Nanju diz a ela para que ela fique ali, pois ele já estava de saída. Ela pede para ele esperar um pouco e pergunta a ele o que ele achava de ir para a empresa dela como um testador de jogos. Nanju fica sem entender o porquê do convite, mas ela diz a ele que isso ajudaria ela e a empresa a ter a avaliação de um jogador regular como ele. Nanju fica muito envergonhado com a situação, mas por fim ele aceita, e Diana fica extremamente contente. Nanju pergunta a ela quando e onde começar, e ela pede o número dele para poderem se falar. Nanju então entrega o seu celular a Diana para poder digitar o número dela. A garota fica extremamente contente e diz a Nanju que espera que possam ser amigos. No dia seguinte, lá estava o nosso prota, deitado em sua cama e se perguntava por que Diana ainda não tinha ligado para ele, já que ela disse que iria falar com o chefe dela e depois retornaria a Nanju. Ele já tinha perdido as esperanças e estava planejando voltar a trabalhar na loja de conveniência, quando Diana liga para ele. Diana estava extremamente feliz e diz a ele que poderia começar no trabalho no próximo dia. Nanju agora estava desempregado, e um emprego desses ele nem conseguia acreditar. Diana então completa dizendo a Nanju que a partir de agora, eles trabalhavam juntos. Mas um dia tinha se passado e lá estava Nanju em seu novo emprego. Ele estava extremamente nervoso. Afinal, esse emprego era o emprego dos sonhos. Ele nunca tinha imaginado que trabalharia para essa empresa. Nanju entra na sala pedindo licença e pergunta a todos ali se aquela era a sala da equipe de desenvolvimento. Diana estava ali e cumprimenta Nanju, enquanto ele pensava que ela ficava bem diferente com roupas de trabalho. O chefe de Diana chega perguntando a ela se aquele ali era o rapaz que começaria a trabalhar com eles. Aquele era o líder da equipe da seção de garantia de qualidade do departamento de desenvolvimento. Ele diz a Nanju que Diana tinha falado bastante dele e que dava pra ver que ele era disciplinado, mas não era necessário usar terno e que ele poderia vestir uma coisa mais confortável no próximo dia. O chefe pede pra Diana mostrar a Nanju o trabalho que ele iria começar a fazer. Nanju trabalharia no setor de garantia de qualidade. Basicamente, o trabalho dele era jogar os jogos e dar a ele o feedback. E Diana estaria encarregada da monitoria dos testes, e por isso Nanju poderia ficar tranquilo. Então, para deixar o rapaz ainda mais envergonhado, ela apresenta o lugar em que ele trabalharia, que é praticamente ao lado dela. E ela completa dizendo a ele que se ele precisar de alguma coisa era só pedir a ela. Enfim, Nanju agradece. Já na sala de testes, Nanju estava nervoso e ela só pede para ele jogar normalmente. Diana diz a ele que ela não precisava entrar e que ele se sairia muito bem sozinho. Então Nanju volta para o jogo. Mas enquanto Nanju observava que nem sua roupa e nem sua arma havia mudado, alguma coisa se aproximava atrás dele. Nanju fica extremamente surpreso. Dessa vez não era Diana, tinha uma garota esperando ele e o chama de Senhor Cavaleiro, igualzinho aconteceu da primeira vez. A garota aparece igualzinho Diana havia aparecido pela primeira vez e também dizia as mesmas palavras que Diana dizia. E ao perceber aquilo, Nanju ficava se perguntando se aquela garota na verdade se tratava de uma NPC guia, assim como era para Diana ter sido. Então a garota começa a pedir desculpas para Nanju dizendo que havia se esquecido de se apresentar e revela que seu nome era Lia. É claro que como Rihanna não estava logada, era literalmente impossível Diana estar lá, mas a real é que isso acabou deixando o prota tristão. Lia diz a Nanju que se o garoto estivesse curioso para saber sobre alguma coisa durante a viagem, ele poderia perguntar a ela a qualquer momento. Mas o prota se assusta quando percebe que o botão antigo de contato físico havia sido substituído pela opção tapinha na cabeça. Então ele se lembra da noite em que estava na casa de Rihanna, e ela tinha dito que no jogo continha um bug bizarro e que somente jogando ela conseguiria descobrir sobre. A informação mais importante era que o jogo não deveria permitir que os jogadores interagissem fisicamente com os NPCs, somente se eles tivessem com uma alta porcentagem do coração. Com isso, Nanju fica em dúvida se perguntando se o objetivo dele agora era aumentar a pontuação do coração de Lia, para saber se o bug finalmente tinha sido consertado. O prota se aproxima da garota e passa a mão em seus cabelos, mas ao fazer isso ele percebe que a porcentagem havia subido bem pouco, e isso deixa ele surpreso. Mas Lia sem graça diz a Nanju que se ele continuasse com aquilo iria bagunçar o seu cabelo. A porcentagem na verdade havia subido bem pouco, e Nanju não fica muito satisfeito com aquilo e começa a se perguntar se aquele realmente era um jogo destinado a pessoas adultas. Indignado com aquela situação, Nanju estava decidido a aumentar a porcentagem, mesmo que isso fosse realmente muito estranho. Porém, enquanto o prota estava no jogo, Rihanna estava observando ele e na verdade ela estava com muitos ciúmes, pois pensava que Nanju
Nanju teria dificuldades em se acostumar com uma nova NPC, mas aparentemente não era bem isso. E Rena estava muito chateada, mesmo acreditando que Nanju na verdade já havia até se esquecido de Diana. Aquela situação estava realmente desconfortável para Rena. Então ela se aproxima de Nanju e tira ele do controle do jogo, trazendo o garoto para a vida real. Mas do nada, quando Nanju olha para Rena, ela simplesmente beija o prota, deixando ele completamente envergonhado. E quando a garota cai na real do que estava fazendo, ela se afasta rapidamente de Nanju e começa a pedir desculpas, dizendo que não sabia o que tinha passado na cabeça dela. E extremamente sem graça, ela fala a Nanju que já estava na hora deles darem uma pausa para o almoço e se retira da sala. Mas enquanto ela estava saindo, Nanju segura ela e pede para que Rena esperasse um pouco, pois ele tinha que conversar com ela. Um outro funcionário da empresa tenta entrar na sala de testes, mas a porta estava trancada por dentro. Então o cara bate na porta e pergunta se tinha alguém lá dentro. De repente, Rena e Nanju abrem a porta, e o rapaz pergunta aos dois se eles estavam ali e por que não falaram nada. E sem graça, Nanju pede desculpas ao cara, dizendo que era porque estavam no meio de um teste, então não ouviram. E o cara diz então que já que eles tinham acabado de usar a sala de testes, a equipe dele precisava usar a sala urgentemente. Enquanto em pensamentos, Rena agradecia pela porta estar trancada, e o rapaz não conseguiria entrar. E mais tarde, lá na mesa de trabalho, Rena ficava bolada com o fato de que Nanju sequer olhava para ela, mesmo depois de tudo que tinha rolado entre eles. O chefe de Nanju chega e pergunta ao garoto se ele já tinha almoçado, e Nanju responde que sim, na lojinha de conveniência. Então o chefe diz a ele que no próximo dia poderia almoçar na cafeteria da empresa mesmo. Rena estava meio paradona, se questionando qual seria a relação entre ela e Nanju, e se isso poderia ser definido como uma amizade colorida. Ela fica toda envergonhada e finalmente chega à conclusão de que na verdade aquilo tudo era uma confusão embaraçosa, mas o chefe interrompe os pensamentos de Rena, dizendo que ela havia prometido que cuidaria de Nanju, mas nem sequer tinha apresentado a ele a cafeteria da empresa. Ela fica muito sem graça e responde que até chegou a mostrar, enquanto em pensamentos Rena achava muito estranho o fato de que a cafeteria era a menor de suas preocupações. E Nanju defende ela, dizendo que a garota tinha mostrado a ele a cafeteria, e ele só não tinha comido lá pois tinha muito trabalho e muita papelada para entregar. O chefe então diz que estava surpreso e feliz em saber que Nanju trabalhava tão duro, e também pede para que Rena mostre a Nanju o cronograma semanal do garoto. Imediatamente Diana entrega a Nanju um papel com o cronograma semanal dele, e o rapaz agradece. Porém, Rena continua refletindo sobre as atitudes de Nanju, e por mais que ela fizesse de tudo, o cara ainda assim ignorava a garota. Depois de tudo que eles viveram, a garota não poderia deixar isso assim, então ela se levanta e cria coragem para falar com o prota. Porém, Nanju olha para a garota e pergunta a ela se ela tinha dito alguma coisa, mas no mesmo instante a garota congela. Toda sem graça e sem jeito, ela diz que só precisava sair para tomar um ar fresco. Ela tinha corrido para o banheiro, pois estava morrendo de vergonha, mas ao retornar ela acaba dando de cara com Nanju. Os dois ficam sem graças e Rena pergunta a ele se tinha compreendido o cronograma, e o garota responde que acreditava que estava tudo de boa. E passando por ela, Nanju diz que precisava muito tomar um pouco de ar fresco, mas do nada Rena segura a mão de Nanju e pede para que o rapaz esperasse um momento. E com os olhos cheios de lágrimas, Rena pergunta a Nanju se ela tinha feito alguma coisa de errado para chatear o garoto. Ao ouvir aquilo, Nanju fica em choque e nem sabia como responder, porém ele gaguejando responde que não havia nada de errado. Ela responde a ele que não acreditava, pois eles tinham ficado e desde então, nem olhar para ela Nanju olhava. Enquanto isso, várias pessoas ouviam a conversa dos dois, e Nanju tenta explicar para ela que aquele era o seu primeiro dia de trabalho, e então por perder o controle aquilo tinha acontecido. Com isso havia muita coisa em sua cabeça para processar, mas quase chorando Rena pergunta para ele sobre a última vez que eles tinham ficado no jogo, e ele fica sem graça e começa a se lembrar. Rena completa dizendo que após a última vez que ela havia pedido para Nanju curar ela com contato físico, desde aquele dia então Nanju esteve a evitando, e pergunta se ele achava que ficarem seria um erro. Nanju então responde dizendo que não era isso que ela estava pensando. Ele só tinha se distanciado de Diana porque estava ficando apaixonada por um NPC, e como ele não sabia que ela era controlada por Rena, aquilo era realmente muito estranho. Porém, enquanto Nanju explicava para Rena que ele não tinha se arrependido de ficar com ela, uma mulher sinistra se aproxima por trás deles. Para a infelicidade dos dois, a mulher tinha ouvido a conversa e diz que não sabia o que estava rolando ali, mas aparentemente eles estavam tendo uma conversa bem intensa. Nanju, extremamente assustado, pergunta a Rena quem era aquela mulher, e ela então responde que a moça se tratava da senhorita Han. Han diz a Nanju que estava fora do escritório pela manhã e que era um prazer finalmente poder conhecê-lo. A mulher se apresenta como Han Su, a líder da equipe do departamento de planejamento. Nanju não sabia onde enviar a cara de tanta vergonha, mas diz a ela que seu nome era Kang Nanju e que o prazer na verdade era totalmente dele. Nanju começa a querer explicar a Han sobre o que ele e Rena estavam conversando, mas ela corta a fala dele e diz para que ele não se preocupasse, afinal ela não tinha ouvido muito mesmo. Han então se aproxima de Nanju e pergunta a ele se o que eles estavam conversando era sobre drones, mas sem graça Nanju responde que na verdade não era sobre isso que eles estavam conversando. E a moça começa a rir e diz a ele que só estava tirando uma com a cara dele. Rena, meio tímida, se aproxima de Han e diz a ela que estavam prontos já os papéis que ela queria, mas Rena fica com muitos ciúmes ao ouvir Han dizendo a Nanju que ele era muito fofo e por isso iria continuar provocando ele. E sem graça, Rena diz a eles que estava deixando os documentos que eles haviam pedido ali em cima da mesa e já estava indo embora. E Nanju, observando a garota se retirar, ficava se perguntando se ela ainda estava brava, enquanto Han do lado dele, com algumas risadinhas, diz que até que Rena era fofa. A senhorita Han então olha para Nanju e pergunta a ele se o mesmo estava ciente de que teria uma reunião à noite e que ela mal poderia esperar. Mais tarde, um funcionário dizia a Nanju que ele havia feito o seu primeiro teste e diz que Rena tinha ficado responsável do monitoramento e pergunta a Nanju o que ele tinha achado do
do jogo. Antes de preencher o documento, Rihanna olha para Nanju e diz que confiava que ele conseguiria. Porém, o fato de ela estar ali só deixava Nanju ainda mais nervoso. Tremendo de medo, o rapaz começa a dizer que tinha sido a primeira vez que ele havia jogado o jogo após a correção do bug. Mas o problema é que ele não se lembrava de nada. Porém, ele estava muito nervoso. E gaguejando, ele consegue dizer que quando a primeira NPC aparece, não tinha sido tão emocionante quanto da primeira vez, antes deles terem corrigido o bug. E completa dizendo que ele ficava comparando com o antes e depois da correção do bug. Mas Han pede para interromper um segundo, pois ela tinha uma rápida pergunta para fazer. A senhorita então pergunta a Nanju se ele confirmava que tinha dito que Rihanna havia feito login como um NPC da primeira vez, e o Prota confirma isso. E a pergunta chocante que ela faz e deixa Nanju e Rihanna assustada era o porquê as duas não poderiam logar juntas com Nanju no próximo teste do rapaz. E completa dizendo que enquanto isso, Nanju jogava como normalmente jogaria. E um dos analistas pergunta se aquilo era realmente necessário. Com um olharzinho suspeito, ela responde ao cara que os membros da equipe, se também pudessem entrar no jogo e participar do teste, poderiam até dar uma resposta mais detalhada ainda com a ajuda de Nanju. E termina perguntando a Nanju se ele não concordava com ela. E sem jeito, o cara responde que sim, mas Rihanna, presenciando tudo aquilo, fica muito nervosa com a situação. O analista diz que parecia uma boa ideia, e já que eles queriam tanto isso, a reunião estava encerrada, e pede para que se preparassem para a próxima etapa de testes. Após a reunião, Han começa a provocar Nanju dizendo que a preocupação dele era muito fofa, e que os lábios dele tinham ficado tão pálidos que pensou que teria de chamar uma ambulância. E Nanju fica ainda mais envergonhado, até que Rihanna com um sorrisão diz que eles não tinham muito tempo para começar os testes, então sugere que já começassem imediatamente. E apesar de que Nanju vê o sorriso de Rihanna, ele realmente estava com muito medo do que poderia acontecer. Finalmente, Nanju entra no jogo e logo começa a procurar pelas duas garotas que já deveriam ter entrado no jogo. Até que por fim, Nanju ouve alguém chamando por ele, e quando ele se vira, era a Diana quem estava ali. Mesmo o Prota sabendo quem realmente era a Diana, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. E Diana diz a ele que continuaria chamando ele de Senhor Cavaleiro, pois seria mais divertido. Do nada, Han diz a Nanju que ele era muito mal por não procurar por ela, com um olhar muito suspeito. E Nanju fica extremamente envergonhado quando Han pede para Prota que a chame de Lia, enquanto eles estivessem dentro do jogo. E enquanto o Senhor Cavaleiro estava paralisado de vergonha, Diana pergunta a ele o que é que ele tinha achado da sequência de abertura. Ele então diz que achava interessante a opção de adicionar NPCs ao seu grupo e ficar ainda mais forte, mas talvez fosse legal também o próprio jogador ficar mais forte, e sugere a opção de upar o nível de suas armas, ou algo assim. E também seria melhor se os níveis dos monstros fossem equilibrados com o nível do jogador. O Prota então diz que não tinha muitas ideias, pois não havia jogado muito, depois que o bug havia sido corrigido. Mas Han elogia as ideias dele, e pergunta o que é que ele tinha para apresentar na reunião, já que ele quase não havia jogado. Enquanto Nanju tentava explicar que não conseguiu falar na reunião porque estava muito nervoso e começou a gaguejar, Diana sugere para que eles fossem direto ao campo de caça para ver como as coisas estavam. Lia fica muito preocupada com o fato de ter que ir até o campo de caça, mas Diana diz que precisavam ir até lá, para conferir o equilíbrio do nível dos monstros. Diana então diz a Lia para que não ficasse com tanto medo e ordena para que a garota seguisse eles, mas Lia responde para ter calma, pois ela ainda era uma novata. Diana pede para que todos tomassem muito cuidado, porém Lia estava morrendo de medo, por justamente não ter como saber quando o monstro apareceria. Han estava pedindo para que andassem mais devagar, mas antes mesmo de que ela terminasse de falar, um tipo de slime agarra ela, deixando Diana e Nanju assustados. Nanju, se lembrando dos monstros, parecia aquele tentáculo que havia atacado Diana na primeira vez que ele jogou. Só que dessa vez o monstro parecia estar um tanto quanto diferente. Diana olha para Nanju e diz a ele que precisava distrair o monstro para que ele pudesse resolver aquilo. Mas antes mesmo que Nanju conseguisse impedir essa borrada, o monstro acaba capturando Diana e deixando o Prota completamente desesperado. Enquanto isso, a senhorita Han estava refletindo que as sensações do jogo pareciam afetar ela na vida real também. O Prota grita para Diana que já estava dando jeito, mas na verdade o bobão não fazia ideia do que fazer. E quando ele pensava que aqueles NPCs na verdade eram suas duas chefes, o coitado ficava ainda mais desesperado. Diana sabia que tinham consertado o bug, mas não entendia como ainda era possível o jogo afetar elas na vida real. O Prota tenta golpear o slime, mas sua arma não era forte o suficiente ainda. E ele fica refletindo como é que ele conseguiria libertar as patroas, até que enxerga a espada de Diana, porém, para a infelicidade do Prota, estava muito longe. Quando ele finalmente percebe um detalhe muito importante, o slime era parecido com aquele que ele tinha enfrentado na costa do deserto. E aquele slime existia na floresta, completamente isolado da luz do sol. Com isso, Nanju tinha a brilhante ideia de destruir algumas folhagens para trazer a luz do sol na direção do slime, que estava atacando as garotas. Essa estratégia não funcionaria com o slime do deserto, mas com aquele ali que vivia isolado da luz, bom, essa era a única chance do Prota. E para a sorte deles, a incidência do sol refletindo nos slimes acabou derretendo o monstro e libertando as garotas. Nanju corre imediatamente até as duas para ajudá-las e pergunta se elas estavam bem. As duas estavam feridas, mas agradecem a Nanju, dizendo que até que ele tinha acabado rápido com os slimes. O Prota se aproxima de Han para ajudá-la, mas percebe que ela parecia bem ligada ainda, e sua barra de status, a única opção existente era de dar as mãos. Então Nanju fica meio decepcionado com isso. Ele precisava subir a porcentagem do coração de Lia, pois até mesmo antes que o contato físico não era restringido, ainda assim havia uma dificuldade para curar alguém, e agora tinha ficado ainda pior. Sem graça, Nanju diz a Lia que era muito chato, mas precisavam dar as mãos para que o processo de cura pudesse iniciar. Quando Diana chama Nanju toda molenga e reclama ao Prota que ela estava se sentindo extremamente fraca, e encerra sua fala cansada perguntando a Nanju se poderiam fazer
fazer uma pausa, antes que pudessem prosseguir na caminhada. Porém, o que chama a atenção de Nanju é que a antiga opção de curar através do contato físico, para Diana, ainda estava ativa. Até Claredon se dá conta que a porcentagem de coração em cima da cabeça de Diana estava em 60%. Isso deixa o Prota se perguntando se na verdade os dados do antigo jogo não haviam sido deletados. E vendo que as garotas estavam completamente feridas e exaustas, o Prota diz a elas que precisavam restaurar os seus HPs para só depois continuarem a jornada. Lia concorda com o Prota, afinal ela e Diana estavam completamente capenguentas, sem a mínima condição de prosseguirem. Então pergunta ao Prota se ele possuía em seu inventário alguma poção de cura para poder adiantar o processo, mas ao conferir, Nanju percebe que não tinha. Então Nanju diz que havia uma outra forma de curar um NPC, que era através do contato físico. Lia tenta se fazer de desentendida e pergunta a Diana o que estava acontecendo, mas o Prota diz a ela que não adiantava fingir que não sabia, e completa dizendo a Lia que agora a Diana estava esperando que ele a curasse através do contato físico. Lia sabia que no jogo você usava o contato físico para curar, mas aquilo realmente havia surpreendido ela. Afinal, Nanju, após curar Diana, também teria que curar Lia, que estava muito ferida também. E após conseguir curar Han e Renan, Nanju estava completamente exausto no escritório, até que ele fica se perguntando para onde é que a senhorita Han havia ido. Ele já não tinha mais visto ela desde que os testes haviam chegado ao fim, quando de repente Renan chama por Nanju. Envergonhada, ela pergunta a Nanju se ele tinha algum tempinho livre depois que saísse do trabalho. Enquanto Renan esperava Nanju conferir se estava tudo ok com a papelada, ela fica se questionando sobre o que Nanju quis dizer quando falou que estava criando sentimentos pela NPC Diana e por isso se manteve afastado dela. Isso significava que ele estava envergonhado por gostar de um NPC? Ou no fim das contas significava que gostava dela mesmo? E por mais que ela tentasse deixar isso pra lá, essa dúvida não saía da mente dela. Por esse motivo, ela precisava perguntar a Nanju. Então ela diz ao Prota que se ele estivesse livre após o trabalho, ela queria convidá-lo para jantar. O rapaz fica muito envergonhado com o convite, então Renan diz a ele que se tivesse ocupado, poderiam sair outro dia. Mas Nanju interrompe ela e diz que ele tinha muito tempo de sobra. Renan, ao sair, pergunta a Nanju que tipo de comida o garoto gostava, mas ele responde a ela que na verdade não tinha preferências. Com isso, ela diz que escolheria o restaurante que iriam. Após isso, no restaurante lá estavam os dois pombinhos, e Nanju não conseguia acreditar que finalmente estava em um encontro com Renan, enquanto a garota pediu ao garçom mais uma cerveja. Nanju então diz a Renan que não sabia se era uma boa ideia que continuassem bebendo, afinal os dois tinham que trabalhar no dia seguinte. Mas a garota apenas responde que estava bem e não teria problemas em beber mais um pouquinho. Porém, enquanto Renan fazia o seu pedido ao garçom, Nanju percebe que de bem ela não tinha nada, ela já estava mais louca do que o Batman. E depois de mais alguns drinks, Renan diz a Nanju que estava muito feliz por poder trabalhar com ele, e Nanju responde que também estava feliz, pois nunca imaginou trabalhar com alguém como Renan. Ela questiona ao Prota sobre o que ele quis dizer com alguém como ela, e o rapaz fica em choque tentando disfarçar, dizendo que ela era muito esforçada, mas enquanto o Prota elogiava a garota, ele acaba falando além da conta, e ao perceber isso, começa a pedir desculpas, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com ele. Mas para a sorte do nosso pequeno camundongo, Renan na verdade tinha dormido na mesa e não ouviu nada do que ele tinha dito, até que no meio do caminho ela pede para Nanju levá-la para casa, e o rapaz percebe que a garota estava voltando aos seus sentidos. Ele diz que como ela havia bebido além da conta, ele decidiu levá-la para casa, e pergunta se aquele ali era o prédio em que ela morava. Renan estava triste pois tinha bebido bastante para conseguir criar coragem, e assim ser honesta com Nanju, mas tudo que ela conseguiu foi adormecer na mesa e pagar mico. Nanju diz a ela que agora que ela estava melhor, eles poderiam beber mais um pouco para aproveitar o rolezinho, e a garota concorda. O Prota pergunta a Renan se ela queria pedir alguma comida para acompanhar, ou então ele poderia fazer um miojão daquele boladão. Mas antes que o nosso Prota fizesse qualquer outra sugestão, Renan se aproxima dele com uma carinha de apaixonada e beija o rapaz. E depois de uma longa noite de amor, Renan acorda atrasada, pois havia se esquecido que tinha que trabalhar, e quase perde o horário. Ela procura por Nanju, mas não encontra, porém ela tinha certeza de que esteve com ele durante a noite. E no trabalho novamente, Nanju continuava agindo como se nada tivesse rolado entre eles. E do nada, ele pergunta a Renan como ele poderia arquivar aquele documento. Dando uma de Nanjinho, Nanju também pergunta a ela se era preciso checar a compilação que ele havia feito do resultado do teste, e ela responde que sim. Nanju se aproxima da garota e a chama. Com isso, ela toma um baita susto, mas Nanju entrega a ela um energético e pede desculpas a ela, dizendo que havia se esquecido que tinha muito trabalho, e para não deixar sem fazer, acabou indo trabalhar mais cedo. Porém, enquanto os pombinhos conversavam, a senhorita Han chama os dois. Então ela pergunta se os dois já estavam preparados para começar o próximo teste, e Nanju, preocupado, diz que se elas estivessem muito ocupadas com o trabalho, ele poderia fazer o teste sozinho, sem o menor dos problemas. Mas quase que instantaneamente, as duas respondem ao mesmo tempo a Nanju que não estavam ocupadas e que eles fariam os testes juntos. Porém, a garota ainda estava com medo de encontrar o monstro como da última vez. Então Diana responde a ela para que tomasse cuidado, pois ali realmente não era nada seguro. E pergunta a Diana se aquilo ali não era muito difícil para ser o início de um jogo. Diana então diz que ela estava exagerando, pois também possuía uma arma, enquanto resmungava mentalmente que antes de Lia, ela e Nanju estavam se entendendo muito bem. A real era que Diana estava morrendo de ciúmes de Lia, que pergunta a Nanju se ele a salvaria novamente se alguma coisa acontecesse com ela. Em pensamentos, ela continuava reclamando de Lia e se perguntando desde quando ela e Nanju estavam tão próximos. A mina já estava surtando, mano. E para a sorte de Nanju e das garotas, a casa da ferreira não havia mudado de localização após a correção dos bugs. Quando Nanju entra na cabana, ele se depara com Tarim, e ela pergunta se ele estava ali atrás de reparos. Porém, tinha alguma coisa muito diferente
diferente com a garota. E não somente com ela, todas as armas que antes pareciam com coisas suspeitas, agora eram armas completamente normais também. Nanju pede para Terry segurar a sua mão, e a garota pergunta a ele o que é que ele estava fazendo. Ele responde a ela que não estava fazendo nada, mas a verdade é que ele estava testando se o bug havia sido realmente corrigido, pois quando ele tocava nela, nada acontecia. O Prota então chama as duas garotas e diz que agora eles já poderiam encerrar o teste, deixando elas completamente surpresas. Diana pergunta a ele o porquê que ele queria encerrar o teste, afinal, eles tinham acabado de começar, e ele responde que Diana estava certa, mas já era mais do que o suficiente. E também o nosso Prota Gago precisava organizar os seus pensamentos e opiniões antes da reunião, então ele se desconecta do jogo. Então, na reunião, o analista fica extremamente surpreso ao saber que o Nanju estava sugerindo que o bug continuasse no jogo, pois o jogo era muito melhor quando ainda estava sendo tomado pelo erro. Ele pede desculpas ao analista por só dizer isso quando conseguiram finalmente consertar o bug, mas como o jogo era mais para a galera adulta, precisava ter mais ação, e quando estava com o bug tinha, já agora parecia mais um jogo infantil, e completa dizendo que se eles conseguirem trazer de volta alguns elementos do bug, ele tinha certeza que deixaria os jogadores bem mais satisfeitos, enquanto Rihanna ficava observando ele pensando o quanto o Nanju era legal. E no mesmo instante, meio envergonhada, Rihanna levanta a mão e dispara a dizer que concordava com o Nanju em tudo que ele havia dito, e até mesmo o Prota fica surpreso com aquilo. Os caras falavam que entendiam o que Nanju e Rihanna queriam dizer, mas talvez a ideia de colocar o bug de volta não fosse boa, afinal eles tinham trabalhado duro para remover o defeito do game. Então a senhorita Han interrompe a conversa deles e pede aos caras para que deem 3 dias a eles, e que assim ela iria analisar se aprovaria ou não a sugestão de Nanju. Eles respondem que estava tudo bem e pede para que Nanju terminasse os testes nos próximos 3 dias, e também pede ao Prota para que salvasse alguns vídeos do jogo, e o rapaz aceita o desafio. Dentro do jogo, Lia diz a Nanju e Diana que havia dado a sua aprovação porque eles tinham dito que seria muito mais divertido, mas agora dentro do jogo ela não via a menor diferença. Porém, Diana responde a ela que nunca dava para saber exatamente quando aquilo iria acontecer, e Lia pergunta o que aconteceria. Nanju olha para elas e diz que Diana estava certa, afinal as duas tinham se conectado como NPCs, e por isso não tinha como saber quando o bug afetaria elas, e completa dizendo que isso poderia ser até mesmo perigoso, caso o bug acontecesse durante o ataque de algum monstro. Mas do nada eles começam a sentir um cheiro que era mais parecido com um cheiro de rosas, e quando Nanju olha para trás se depara com Diana jogada no chão. O Prota então corre desesperadamente até Diana tentando acordá-la, porém, enquanto Lia dizia que parecia que Diana tinha desmaiado, só não entendia o porquê ela também acaba desmaiando. Nanju olha para as duas que estavam desmaiadas no chão e fica se perguntando se isso poderia ser por conta de algum bug novo no jogo, afinal isso nunca tinha acontecido antes, e aparentemente não tinha nenhum motivo para as duas desmaiarem. Então o Prota estava decidido a descobrir o que de fato estava acontecendo com Diana e Lia. Enquanto Lia estava em outro tipo de dimensão, chamando por Nanju e Diana, ela se perguntava por que os dois haviam saído sem ela. Porém, Lia começa a ouvir alguns barulhos estranhos que vinham de trás dela, e quando ela se vira para trás, acaba se deparando com ogros, que perguntava a ela onde é que ela pensava que estava indo. E Diana também estava procurando pelos dois, quando ela simplesmente vê um reflexo seu no rio, e fica surpreendida com aquilo, se perguntando por que é que ela estava vestida igualzinha a uma vaca leiteira. Os três, na verdade, haviam passado por uma flor da imaginação. O seu cheiro perfumado atrai as mulheres, e dá vida aos seus sonhos mais bizarros. O real problema é que isso nunca havia acontecido antes. Então, como é que Nanju conseguiria acordá-la se nem sabia o que estava acontecendo? Uma Moa retorna com Diana, que está ali se perguntando por que ela estava vestida igual uma vaca leiteira, quando ela simplesmente acaba se deparando com o Nanju. O Nanju pergunta a Diana o que é que ela estava fazendo ali por aquelas bandas, e na mesma hora ela já começa a explicar que na verdade ele é quem tinha desaparecido, pois ela apenas apareceu ali. Logo o Prota pergunta a ela por que ela estava vestida daquele jeito, e se na verdade ela estava fazendo aquilo propositalmente para o provocar. Ela fica sem entender o porquê Nanju disse aquilo, pois realmente tinha acontecido de repente, e pergunta o que é que ele queria dizer com aquilo. Então o Prota responde novamente que aquelas roupas estavam o provocando, mas era claro que tudo aquilo na realidade não passava do efeito da flor que estava afetando as garotas, e Nanju gritava desesperado por Diana no mundo real. Real nada, né? O Prota se dá conta de que ela parecia estar em uma espécie de sono extremamente profundo e nem sequer se mexia, e ao redor deles estava um tipo de névoa rosa. E ao ver a flor ele começa a refletir de que na verdade parecia ser realmente dela, então ele mete a cabaçada de pau na flor para libertar as garotas. E nesse exato instante as garotas já começam a despertar perguntando ao Prota o que é que tinha acontecido, e ele nem sabia responder direito, mas agradecia que na verdade a planta era apenas um bicho de level baixo. Mas para a infelicidade ou felicidade do nosso querido Prota, as garotas ainda estavam um tanto quanto enfeitiçadas. Enquanto Lia perguntava aos orcs, Diana perguntava sobre ele, e depois de aproveitar bastante o bug, Nanju finalmente tira a final conclusão de que o bug tinha sim que continuar no jogo. Os três já chegam desesperados nos avalistas e começam a dizer juntos que o bug tinha que ficar, e nesse momento os caras pedem para que eles falassem um de cada vez. Nanju diz que os usuários que estavam comprando aquele jogo esperando para interação físicas com os NPCs na versão sem o bug, é difícil alcançar a pontuação necessária de coração, e no fim não importa o quanto o NPC ou o usuário estejam ligados, a única opção disponível seria simplesmente dar as mãos. Então o Prota completa dizendo que provavelmente não era isso que os usuários buscavam, e a diretora afirma dizendo que concordava plenamente com a opinião de Nanju, e usa o argumento que os NPCs ficam todos safados na verdade,
e a única maneira de acalmá-los era por conta do bug que facilitava isso de vez. Nanju termina seu argumento dizendo que se eles vendessem o jogo com o tal bug, definitivamente seria um grande sucesso e todos sairiam ganhando. E a diretora acrescenta dizendo que não só será apenas um sucesso, como eles terão de colocar mais 5 andares no edifício, e os caras ficam até em choque. Todo contente, o maluco responde a seu amigo que achava que quanto mais rápido o progresso, então melhor seria. E ele concorda, dizendo que os usuários de hoje em dia tendem a querer um progresso mais rápido na jogabilidade. E após todos estarem de acordo que o bug continuaria no jogo, agora tudo que restava era resolver uns outros probleminhas que tinha no jogo. Então a reunião estaria enfim encerrada. Ao terminar a reunião, o rapaz avalista pede para que Nanju passasse pela sala do chefe antes de meter o pé dali. Afinal, essa era a última semana do garoto, e se ele quisesse dizer algo, esse seria o momento certo. E Nanju concorda, dizendo que iria fazer isso com toda certeza. Logo, Rihanna fica muito bolada, pois havia se esquecido de que o contrato de trabalho de Nanju terminava justamente naquela semana. Ao ver Nanju ali, ela sabia que seriam seus últimos momentos juntos. Então ela precisava dizer algo ao Prota, e dessa vez ela não poderia recuar como das outras vezes. Enquanto ela refletia em seu canto como chegar no Nanju, o avalista agradecia ao mesmo, dizendo que graças a ele poderiam lançar o jogo sem o menor dos problemas. Ao se retirar, Nanju também reflete que era sua última semana, mas pelo menos já havia deixado uma boa impressão na empresa. E talvez assim ele seja contratado ali em tempo integral. Até que a senhorita Han puxa Nanju, deixando surpreso, e diz ao garoto que ela tinha algo muito sério que precisava mesmo conversar com ele. Nanju, todo preocupado, pergunta à garota sobre o que é que a mesma queria conversar, e logo a mesma responde dizendo que não ficaria enrolando. Então manda na lata que ela gostava muito de Nanju, e completa dizendo que tinha quase certeza que ele sabia disso. Porém o Prota fica extremamente assustado, pois realmente ele não fazia a menor ideia que isso poderia lhe acontecer. Ela logo abraça Nanju, dizendo ao Prota que queria que ele lhe desse uma chance, e pergunta se ele seria o homem dela. Mano, Nanju ficou realmente em choque. Ele pede desculpas a Han, dizendo que tudo estava acontecendo tão rápido. Então a moça pergunta se ele estava inseguro de começar a namorar com ela, e que isso deixava ela muito triste. E na hora o bobão começa a avaliar a garota, refletindo que ela tinha claramente um ótimo corpo e também ela era linda. E definitivamente ela era muito areia para o caminhãozinho dele. Em um tom sedutor, ela começa a dizer a Nanju que ele não precisava respondê-la agora, mas tudo se quebra quando o Prota diz que ele estava gostando de uma outra garota. E ao ver como o clima ficou, ele começa a pedir desculpas, dizendo que na verdade ela até que era legal e que o problema era ele. Então a CO diz que isso era ainda pior, pois sabia que a pessoa que Nanju estava afim na verdade se tratava de Rihanna. Enquanto isso, a coitada caminhava pela empresa se perguntando se Nanju ainda estava conversando com a CO, e que ela estava tão nervosa só de pensar em dizer a ele o que realmente sentia pelo garoto. Assim que Rihanna entra na sala da escadaria, Nanju estava dizendo que realmente gostava muito, e a CO responde na hora que já sabia. O problema é que a coitada de Rihanna não fazia ideia do que estava acontecendo ali, e de uma forma sorrateira, a CO se aproxima rapidamente de Nanju e pergunta se ela não poderia pelo menos tirar uma casquinha daquele amor. E no momento em que a coitada estava descendo as escadas e acaba vendo que os dois ali estavam em altos amassos, logo a CO pergunta ao Prota se ele achava que alguém podia os ter visto, e ele responde que tinha até ouvido um barulho e provavelmente teria alguém ali. Então ela responde perguntando no fim o que tinha de errado em dois adultos estarem se beijando. Todo sem graça ao ver que as coisas estavam indo longe demais, o Prota tenta dizer a CO que ele não podia, pois estava junto com Rihanna, mas a mulher não estava nem aí pra paçoca. Enquanto eles estavam tendo uma bela tarde de amor, Nanju ficava se perguntando o que é que estava acontecendo com o mesmo. Afinal, ele estava enxergando Rihanna no lugar de Han, e isso não fazia o menor sentido. Mas ao ver que o coração dele realmente pertencia a Rihanna, ele diz a CO que realmente não dava pra continuar, e pede desculpas dizendo que ele teria de parar por ali. Ao anoitecer, a galera da empresa tinha feito um belo jantar para poder finalmente comemorar que tinham terminado o jogo. O avalista pergunta ao chefe por que ele não fazia um discurso, já que faltavam apenas 10 dias para o lançamento do game. E logo Carekia começa a agradecer a todos que trabalhavam tão duro no projeto, principalmente Nanju e Rihanna. Enquanto Rihanna encharcava o caneco, o chefe dizia que primeiramente não tinha levado a sério a sugestão sobre o bug, mas depois que tinha monitorado as sessões do jogo acabou concordando. A garota tava bebendo pra caramba e Nanju pede pra que ela vá com calma, mas a mesma, muito irritada, diz a ele que sabia cuidar de si própria. Ao vê-la naquela situação, o Prota pergunta a Rihanna se ela estava bem, e a mesma, muito irritada, tira as mãos dele de seu ombro, dizendo que ele não se importava de verdade se ela estava bem ou não. O tontão fica com uma cara de trouxa, se perguntando por que será que Rihanna estava tão irritada e fria daquele jeito com ele. Por que será, né, o Zé Ruel? Sem graça, Nanju diz a ela que acompanharia mesmo até sua casa, e na lata ela responde perguntando por que ela precisaria da ajuda dele para chegar até sua própria casa. E Rihanna aponta para a CO toda enciumada, dizendo a Nanju que ele realmente precisava era cuidar dela, enquanto o idiota refletia que realmente a CO parecia extremamente bêbada. O chefe pergunta se todos iriam para o karaokê conversarem e se divertirem um pouquinho, mas Rihanna se levanta dizendo que ela estava muito cansada e não estava muito legal, então estava indo direto para sua casa. Todos ficam perguntando se ela realmente estava indo embora, e ao sair a galera começa a comentar que aquilo tinha acabado com o clima, mas ainda assim eles poderiam ir até o karaokê. Enquanto isso, lá estava a coitada chorando pra caramba, resmungando que desde sempre Nanju gostava da CO, e só agora ela foi reparar, e se perguntava como foi que ele poderia fazer isso com ela depois de tudo que ela tinha feito por ele. E completamente aos prantos, a garota dizia que precisava mesmo esquecer Nanju, e que por conta disso ela estava muito decepcionada consigo mesma. Enquanto Rihanna sofria pra caramba, Nanju ficava se perguntando o que foi que aconteceu e se ele podia ter feito alguma coisa de errado. Não fez não, só pegou a chefe da pessoa que te ajudou
ajudou, seu trouxa. Até mesmo no trabalho, Rihanna ignorava Nanju por completo e até mesmo trocava ideia com outros caras, deixando o maluco no chinelo. Mais tarde o Prota refletia que aquele era o seu último dia trabalhando lá e ainda não tinha conseguido trocar uma palavrinha sequer com Rihanna. E depois de tanto vácuo, ele começa a cometer o pior erro: reparar que hoje ela estava mais linda do que o normal, pois ela nunca se vestia daquela forma. De repente, Rihanna se vira para Nanju, deixando o coitado completamente assustado, e pergunta se ele sabia o motivo de que ela tinha se vestido daquela forma, justamente naquele dia. E na hora o mesmo responde que não, então ela diz que era para o provocar. Até que cai a ficha dele que o mesmo estava delirando, e logo começa a reclamar consigo mesmo, perguntando como é que ele podia pensar isso de alguém tão inocente e fofa como Rihanna. Novamente ele triste porque era seu último dia perto de Rihanna e ela nem sequer tinha dito a ele um oi ou alguma coisa do tipo. Ele decide que não podia deixar isso dessa forma, então bem alto ele chama por Rihanna e pergunta se a mesma estava brava com ele por alguma coisa. Ela simplesmente olha para ele e responde o mesmo que toda mulher responderia, e completa dizendo que por fim, por que é que ela estaria brava com ele? Nanju então diz à garota que hoje era seu último dia no escritório, e nesse momento a mesma se vira, apenas agradecendo a ele por todo o trabalho duro que ele tem feito, e toda cabisbaixa e triste ela diz que era exatamente como o seu havia dito. Graças a Nanju, eles poderiam finalmente lançar o jogo sem o menor dos problemas, e completa dizendo que Nanju devia ter ficado surpreso quando ela sugeriu que ele se juntasse a eles, então agradece novamente ao Prota por confiar neles e o ajudar também. O Prota então responde que eles deveriam continuar mantendo contato e pergunta a Rihanna se ela gostaria de sair para beber alguma coisa com ele, igual tinham feito da última vez, e é claro que a garota concorda. E 2 meses depois, lá estava Rihanna triste e resmungando que já tinham se passado exatos 2 meses desde que Nanju havia saído da empresa, e a coitada refletia que havia pedido para o Prota manter contato, mas provavelmente a essa altura do campeonato ele estava namorando a senhora Han. Nesse instante eles perguntam alguma coisa à garota, mas ela estava perdida em pensamentos e pede para que eles repetissem. Instantaneamente o cara fala que fazia um tempo que ela estava desligada daquela forma. O rapaz então responde que irá repetir apenas mais uma vez, e começa a dizer que como Rihanna sabia, o último projeto deles foi simplesmente um grande sucesso, e isso havia dado um grande crédito a eles, e também completa que por esse motivo ele achava uma boa ideia contratar Nanju fixamente. O cara também pergunta a Rihanna se ela ainda tinha contato com Nanju, e ela responde que não, desde que ele tinha saído da empresa, mas completa dizendo que achava que a senhorita Han ainda poderia estar tendo contato com ele, deixando a garota sem entender nada. Para a surpresa dela, os caras concordam, e dizem que então a senhorita Han deveria entrar em contato com Nanju e encerrar a reunião. Quando Rihanna estava se retirando, a senhorita Han a chama, e diz que na verdade acreditava que tivesse acontecido um grande mal-entendido. Então a garota pergunta se Han não estava tendo um caso com Nanju. Toda preocupada, Rihanna completa dizendo a Han que jurava ter ouvido Nanju dizer que gostava muito dela. A Seo responde a Rihanna para que ela não entendesse mal as coisas que ela tinha ouvido fora do contexto, pois já tinha sido mais que o suficiente Nanju ter rejeitado ela. A senhorita Han começa a falar sobre Nanju, mas na hora, ela dá uma brecada, pois refletia que não tinha a menor necessidade de falar a Rihanna que Nanju gostava muito dela. Logo Rihanna pergunta a Han se ela e Nanju não estavam ficando, então por que carambas eles tinham se beijado daquela vez? Ela começa a responder gaguejando que tinha sido apenas um beijo, e que na verdade eles eram adultos, então não tinha o menor problema nisso. Então se retirando dali, pois o clima tava uma completa porcaria, Han pergunta a Rihanna por que ela não aproveitava essa oportunidade para trocar uma ideia com Nanju. No mesmo momento, Rihanna se lembra de que quando havia conversado com Nanju, ele havia dito que iria trabalhar em uma conveniência perto de sua casa, e lá na lojinha, Nanju olhava por seu celular que o jogo tinha saído até em site de notícia, e fica orgulhoso pois foi realmente um grande sucesso game. Ele refletia que não foi por muito tempo, mas jamais esqueceria desse momento em sua vida, e também não podia acreditar que conseguiu um emprego no EK Studios sem ter nenhuma qualificação real, e ao pensar no passado também se dá conta que Rihanna nem sequer tinha dado nenhum sinal de vida, e realmente queria que ela tivesse dito porque estava tão irritada com ele naquele dia. Quando ele estava atendendo no caixa, se depara com um conhecido, um rapaz que ele tinha conhecido há muito tempo, na época do ensino médio. Aquele rapaz era ninguém menos, ninguém mais do que o valentão da escola de Nanju, que intimidava o coitado todos os dias nos seus últimos 2 anos do ensino médio. Debochando, o idiotão começa a zombar de Nanju, dizendo que como ele poderia ter um emprego furreca daquele, naquela idade, e também pergunta ao Prota se ele tinha alguma namorada. Nanju responde todo simpático que não tinha namorada, e o cara já logo pergunta se ele precisava de ajuda para conversar com garotas, e deixar de ser cagão daquele jeito, e Nanju fica completamente envergonhado. Enquanto Rihanna chegava na loja de conveniência, ela estava Nanju sendo humilhado pelo rapaz, que dizia que com aquele salário ridículo, Nanju nem sequer conseguiria pagar por uma garota. E ao perceber a situação em que seu amado estava, Rihanna chega empurrando o xarope, dizendo para que ele pegasse logo o que quisesse e saísse rápido da frente dela. O cabeça de tinta pergunta à garota quem ela pensava que era, enquanto refletia que ela era incrivelmente maravilhosa. Ela simplesmente põe as mãos no caixa muito irritada e diz que ela era a namorada de Nanju, e ordena novamente para que ele saísse dali. Antes disso, enquanto caminhava até a conveniência, Rihanna refletia que não podia acreditar que ela tinha entendido tudo errado, e também tinha que se desculpar com Nanju, e assim que o visse, também teria de dizer logo a verdade a ele. O cara na loja não podia acreditar e pergunta a Rihanna se ela realmente era a namorada de Nanju, e a garota confirma, deixando o cara com uma completa face de nádegas. Muito irritado, o cara se vira para Nanju e grita com ele dizendo que o mesmo havia contado que não tinha namorada, e pergunta por que o mesmo estava tentando mentir para ele novamente. Nanju responde que não estava tentando mentir para ele, e o mesmo diz a Nanju que ele tinha de ter avisado que ele tinha uma namorada tão linda como aquela. E sussurrando ao Prota, ele diz para que o mesmo convide algum dia com mais amigos para sair para beber um pouco juntamente com Rihanna. Assim que o cara sai da loja, Nanju
já agradece a Riená dizendo que ela viu ajudado e muito, e na mesma hora ela diz que fica feliz em poder ajudá-lo. Logo o Prota pergunta à garota como ela sabia onde encontrá-lo, e na hora ela responde dizendo que foi a senhorita Han quem havia contado pra ela. Toda sorridente, Riená pergunta ao Prota que horas que ele saía do trabalho, pois ela tinha algo muito importante para conversar com ele, caso não fosse um incômodo. E o mesmo responde que ele estava terminando o expediente, e caso ela não se importasse, ela poderia esperá-lo sair, pois não iria demorar muito na verdade. Nanju, ao sair, disse que se ela não tivesse com pressa, eles poderiam sair para jantar enquanto conversavam, e ela responde que sim, e sugere então uma churrascaria. Enquanto eles se redirecionavam até o restaurante, Riená diz ao Prota que fazia séculos que ela não bebia, enquanto o mesmo refletia que pensou que Riená estivesse muito brava com ele. Logo ele pergunta a ela o que ela queria lhe contar, e na hora Riená diz que queria esperar o jantar, deixando o rapaz curioso e se perguntando o que era tão importante que ela não poderia dizer ali e agora. Já no restaurante, Riená aproveita a deixa para perguntar a Nanju de quem se tratava aquele mano que estava na conveniência e se também o Prota conhecia o maluco. O Prota então responde que sim, e que eles estudaram juntos na época do ensino médio, mas já se passaram muitos anos desde que eles não se viam. E depois de muita conversa, Riená diz a Nanju para que ele fosse trabalhar em tempo integral para a empresa deles a partir da próxima semana. O Prota fica sem entender nada e pergunta do que é que ela estava falando. Então a garota responde que o CEO da empresa disse a ela que a mesma tinha de trazer Nanju de volta, pois a empresa precisava dele urgentemente. Mas antes mesmo que ela terminasse de falar, Nanju segura a mão dela e começa a agradecer. Afinal, ele nunca seria convidado para essa tarefa se não fosse por Riená. Enquanto Riená se perguntava por que a mão de Nanju era tão quente, o mesmo solta a mão da garota rapidamente, se desculpando por ter sido exaltado demais. Logo o Prota pergunta a Riená se era sobre isso que a mesma queria conversar com ele, e a garota responde que não. Havia uma outra coisa bem séria que ela precisava conversar com ele. Então ela desembucha e começa a dizer que esse tempo todo pensou que Nanju e Han estivessem namorando. E na hora o Prota pergunta por que ela acabou pensando isso. Por que será, né? Finalmente ela cria coragem e diz ao Prota que ela realmente gostava e muito dele, e completa dizendo que queria ter dito isso a ele há muito tempo. Ao ouvir isso, o garoto fica em choque e pergunta se ela realmente estava falando a verdade. Sem graça, então ela diz que entendia que era muita informação de uma vez só, e que ele poderia ter um tempo para pensar sobre tudo isso. Ele ignora completamente tudo que ela havia dito e se levanta e mete uma beijoca nela. Então Riená logo pergunta ao Prota por que eles não levavam essa conversa para um outro lugar que não tivesse ninguém para atrapalhar. E após uma longa noite de amor, chegam os dois pombinhos apaixonados na empresa, pedindo desculpas pelo atraso, afinal o trânsito estava um ó. E Han, já na maldade, pergunta o porquê e como os dois tinham se atrasado e chegado juntinhos. O CEO diz que para a sorte dos dois, eles chegaram na hora exata, pois tinha uma coisa que ele queria conversar com ambos. Então completa dizendo que estava cogitando deixar Nanju e Riená encarregados pelo teste da DLC dessa vez. Na mesma hora, todo sem graça, Nanju pergunta se a senhorita Han também iria participar, e ela responde dizendo que não pensou que o Prota se preocupasse tanto assim com ela. Ela então termina dizendo que essa era uma fase de teste curta, então eles com certeza dariam conta do recado, enquanto refletia que de maneira nenhuma ela queria passar por tudo aquilo de novo. Então ela coloca um montão de papéis sobre a mesa, dizendo que ali estavam os documentos da atualização que ela tinha reunido e que Nanju e Riená poderiam começar já. O Prota fica em choque, pois haviam muitos documentos mesmo. O Prota explica a Riená que a DLC era definida depois do final do game, pois iriam aparecer monstros bem mais fortes do que a Demon Queen para lutar contra eles. E também comenta que parece que estavam adicionando novas interações de toque físico juntamente com os novos monstros que causavam uma bagunça total no game. O Prota pergunta à garota se ela iria junto com ele e a mesma responde que sim, mas dessa vez ela queria entrar com um novo personagem que havia sido adicionado na história. Preocupada, então Nanju pergunta se ela iria mesmo entrar com um personagem novo e não com Diana, e Riená responde para que ele não ficasse tão desapontado com aquilo. Riená então diz ao Prota que ele mesmo deveria entrar primeiro para que ela encontrasse depois de fazer o login, pois queria muito fazer uma surpresa para o mesmo. Ao entrar no jogo, Nanju refletia que na verdade aquilo estava se passando depois do final do game, mas por que carambas ele estava vestido igual da primeira vez? Ele também começa a se perguntar o que tinha acontecido com as outras NPCs, já que eles haviam prometido um reencontro, mas provavelmente elas tinham se separado como deveria realmente ser. Até que uma missão aparece deixando o Prota completamente em choque, pois se tratava de matar os monstros sozinho, e ele achava que isso não seria nada fácil. Enquanto ele se questionava por que não tinha um NPC guia para ajudá-lo igual da primeira vez, ele acaba se deparando com um monstro, mas resmunga que aquele monstro era amigável demais para ser um monstro. Logo o Prota saca que não era um monstro, e sim Riená. E quando começa a se transformar em uma pessoa, ele dizia que ela poderia ter pego um NPC que falasse alguma coisa pelo menos. Com uma espécie de chicote, ela acaba prendendo o Prota e perguntando como é que ele não era capaz de reconhecer a sua própria namorada. E surpreende o Prota, pois realmente era Diana, mas dessa vez estava bem diferente. Ela então revela o seu novo nome ao Prota, que infelizmente não posso citar no vídeo, pois tem ligações sus. Kubo então diz ao Prota que ele finalmente havia encontrado o primeiro monstro da DLC, e ele diz que já sabia, então pede para que ela agora o desamarrasse para que eles pudessem conversar melhor. Ela então responde que sentia muito, mas isso não ia acontecer, e ativa uma espécie de poder no laço, deixando o coitado do Prota completamente incapacitado e imóvel. E se aproximando do Prota com um tom maquiavélico, Kubo pergunta ao mesmo se ele achava que conseguiria derrotá-la sozinho. Bem perto agora de Nanju, ou melhor, do Senhor Cavaleiro, ela diz que nem mesmo a doce Diana estava ali para salvá-lo, e após uma longa batalha de amor, Nanju finalmente conseguiu derrotar a Kubo. Um companheiro da equipe de Nanju pergunta ao mesmo se ele não iria almoçar, e o mesmo apenas responde que precisava pegar alguns papéis para depois ir. Ele realmente tinha completado o teste, mas tudo que se lembrava era de ter uma longa batalha de amor com a Kubo, e não sabia o que escrever no relatório
relatório e também já estava completamente exausto. De repente, Renan chega até o Prota e o convida para se juntar a ela no almoço, e o mesmo fica assustado, se perguntando desde quando ela teve tempo para fazer o almoço. Toda sem graça, a garota responde que fez o almoço enquanto Nanju lavava a louça. Renan pede para que Nanju não enrolasse para comer, pois os outros já estavam voltando para a empresa. E na pressa, o bobão acaba derrubando tudo em cima de si mesmo. A garota, toda delicada, oferece alguns lenços para ajudar o desastrado a se limpar depois de toda a bagunça que ele havia feito. Porém, o Prota fica extremamente sem graça e se levanta dizendo que ela poderia terminar o almoço em paz, pois ele iria se limpar no banheiro mesmo. Renan então segura o Prota, dizendo que agora eles eram namorados, então ele não precisava ter vergonha e que ela mesma iria o ajudar a se limpar. Aquele pequeno grande acidente acabou esquentando o clima ali no escritório. Porém, durante uma tarde trabalhosa, os dois acabaram se esquecendo que o almoço estava quase acabando. Os funcionários já estavam retornando ao escritório, inclusive a senhorita Han, que agradecia o rapaz por ter pago um almoço para ela e prometia que da próxima vez era ela quem iria pagar. Eles se ajeitam na mesa enquanto a senhorita Han pedia para Jong-sung juntar aqueles arquivos e fazer um backup deles antes de voltar para casa, e o rapaz concorda. E a senhorita Han, que sempre leva tudo na maldade, percebe a marmitinha de Nanju ali sobre a mesa, completamente intacta. E então fica se perguntando onde é que ele estava e o porquê ele não tinha almoçado. E após um longo dia de amor, Renan acaba dando de cara com Han no escritório, que pergunta mesmo o que é que ele estava fazendo ali e o porquê não tinha ido para casa ainda. E ao ouvir que a garota estava esperando por alguém, Han se aproxima cochichando e pergunta à garota se ela e Nanju estavam namorando. E Renan fica em choque ao ouvir isso e tenta dizer que não enquanto gaguejava, mas Han apenas responde com outra pergunta sobre o porquê ela estava tão assustada e se eles estavam tentando manter aquilo em segredo. Renan pergunta a ela como foi que Han tinha descoberto isso. Então ela começa a dizer que eles haviam chegado atrasados juntos e também tinham passado muito tempo juntos. E completamente na maldade novamente, Han diz a Renan que ela era muito inocente, e para completar sua maldade, ela diz à garota que se ela continuasse ficando assim com Nanju, ele acabaria se cansando dela e metendo o pé. Ela acrescenta dizendo que não importava o quanto eles gostavam um do outro e que às vezes ela tinha que ser um pouco difícil, ou então ele acabaria se cansando e perdendo o interesse nela. Toda envergonhada, Renan pergunta o que é que ela deveria fazer então para garantir que Nanju não se cansaria dela. Enquanto isso, Nanju estava terminando tudo extremamente rápido para poder enfim sair com Renan, e seguindo as ordens de Han, ela acaba despistando o garoto, dando uma de difícil, e o coitado mal sabia o que estava acontecendo. Com os olhos cheios de lágrimas, a tontona pedia desculpas a Nanju, dizendo que essa era a única forma de garantir que eles ficassem juntos para todo sempre. Passado alguns dias, Nanju já estava ficando preocupado, pois Renan nunca tinha tempo para ser com ele, sempre estava cansado ou ocupada com alguma coisa. Também não era para menos, já tinha se passado 2 semanas e eles não tinham saído nem sequer para dar as mãos um para o outro. Enquanto isso, a garota toda triste na mesa de trabalho se perguntava quanto tempo mais ela teria que ficar bancando a difícil com Nanju. E por já estar perto de seu limite, a garota inocente chama a senhorita Han e pergunta mesmo se ela tinha um minuto para poderem conversar. Na maior grosseria, Han pergunta a Renan o que era tão importante que eles precisavam conversar assim em segredo. Então Renan diz sobre o que ela tinha dito antes. E quando Renan diz sobre estar bancando a difícil com Nanju, na hora Han começa a rir, se perguntando se a garota realmente tinha acreditado naquilo. Toda triste, Renan pergunta por quanto tempo ela teria que fazer isso, pois já não aguentava mais. E até mesmo Han fica surpresa dizendo que esse realmente era um tempo bem longo mesmo. E após refletir, Han responde que foi muito tempo, então Nanju provavelmente estava passando por uma fase difícil. Então ela não deveria voltar na rotina e sim fazer algo diferente com ele. Mais tarde, Han pergunta a Nanju se ele não iria para casa. E o mesmo responde que não podia, pois ainda tinha que terminar muitos trabalhos. E com um olharzinho para Renan, ela pergunta se a garota também ia ficar ali até tarde na empresa. E na hora, ela responde que sim, pois havia entendido o plano de Han. Então a CO diz para que eles não se esforçassem demais e se retira dali. E depois de algum tempinho, Renan diz ao Prota que iria ao banheiro. E ele responde que estava de boa, pois ele ficaria bem ali. Porém, quando ela volta do banheiro, Prota mal conseguia acreditar. Ela estava vestida de Diana. Assustado, ele pergunta onde é que ela tinha achado aquelas roupas. E ela diz que tinha preparado tudo para ele e ele ainda não tinha gostado. Mas o Prota responde na hora que ele tinha amado. E quando eles estavam tendo uma bela tarde de amor, quem chega ali? Sim, a senhorita Han. Antes dela chegar ali, a maquiavélica refletia que provavelmente seu plano estava funcionando, mas se perguntava se ela realmente deveria ajudar Nanju depois de ter sido rejeitada por ele. Porém, quando ela mete a mão no bolso, ela se dá conta que havia esquecido sua carteira. E ela não conseguia acreditar que teria que voltar até lá. E depois que ela chegou, ela não sabia o que fazer, pois estava com pressa. Mas definitivamente ela não poderia entrar ali agora. Enquanto ela esperava os dois, Jo-sung acaba aparecendo por ali e perguntando a ela se ela não tinha ido para casa ainda. Assustadaça, ela pergunta ao mesmo o que é que ele estava fazendo ali. E ele responde que ele estava planejando trabalhar até tarde hoje à noite, por isso acabou de jantar. Enquanto eles conversavam e desconversavam, Sung acaba ouvindo um barulho e pergunta a Han se ela tinha ouvido. E na hora a mulher começa a disfarçar. E para ajudar os seus amigos, ela segura o rapaz e o convida para beber como ele havia prometido, pois hoje ela queria se divertir um pouco e conversar com ele. E o cara já fica envergonhadaço. E após um bom tempo, depois daquela longa noite de amor, o Prota e Renan já estavam comemorando 100 dias de namoro. E tinha sido muito difícil manter tudo isso em segredo, mesmo que a senhorita Han tivesse descoberto. E depois o chefe fazer várias especulações para Nanju. Ele diz novamente que ele e Renan estavam encarregados de fazer a segunda fase do teste. Enquanto os dois trocavam conversinhas no escritório, Han observava com ciúmes, refletindo que gostaria de poder proibir o namoro no escritório. Se bem que ela também estava de namorico, então não tinha muito o que reclamar. E depois do trabalho, Renan convida Nanju para ir até sua casa. Porém, fazia muito tempo que o garoto não ia até lá e estava muito nervoso. Ela entra sozinha na casa e pede ao Prota para que aguardasse um pouquinho, enquanto o mesmo ficava refletindo que provavelmente ela havia se
esquecido de arrumar a casa. Mas quando ele entra na casa dela, ele se depara com uma surpresa de comemoração por estarem namorando há 100 dias. E observando toda aquela festa que Rihanna havia preparado para eles, Nanju chega a chorar, pois o presente dela ainda estava chegando no correio. Enquanto ela fazia a janta, o prota percebe um presente sobre a mesa. Mas a garota pede para que ele abrisse sua mente depois que eles comessem. E observando Rihanna fazendo uma janta para eles assim na cozinha, Nanju refletia que parecia até que eles eram um casal muito feliz. E ao abraçá-la e dizer isso a ela, assim encerra o arco dessa história magnífica. Obrigado a todos que acompanharam essa história comigo. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal.